Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast para falar sobre saúde. A gente já teve alguns convidados aqui bem especiais, falando de assuntos diferentes, curiosos, fisiculturismo, fisioterapia, suplemento, né? E hoje a gente vai falar de um outro assunto que está envolvido na área, com uma pessoa que é especialista também, e que é a parte de massoterapia voltado para a área esportiva. Estou aqui com uma pessoa que às vezes aparece aqui e com uma... Hoje ele não está tão bem vestido quanto a semana passada com a camisa verde, que eu gostei bastante. Que é o nosso... Como é que é o seu nome mesmo? É João Lima. João Lima, isso, desculpa, esqueci o nome dele, é João Lima. E ele vai apresentar o nosso convidado de hoje, tá? Às vezes ele fala alguma coisa, às vezes fala alguma coisa que é legal, às vezes não, tá? Mas assim, vocês prestem atenção mais no que eu vou falar e no convidado, tá? Então, por favor, fica à vontade. Pô, cara, eu pensei que você não ia me apresentar mais. Porque você começou já falando que a gente ia entrevistar, tudo. Não falei quem é, que a gente vai entrevistar, falei quem é. Não falou. Não. Então sejam bem-vindos a mais um podcast, onde é o podcast mais assistido por pessoas que nasceram em Araçoiama e que tem a mão de gorila. Araçoiaba. Araçoiaba. Araçoiaba tem aqui em São Paulo, né? Tem? Do lado de Tem. Sorocaba. Tem. Mas é Araçoiaba da Serra, isso. Da Serra, É do lado de São diferente. Paulo, Que Lá tem a mão de gorila, lá sabia? é Araçoiaba do Agreste, então. Não. Do Nordeste. Do Nordeste. Do Nordeste. Araçoiaba do Nordeste. E que tem mão de gorila, sabia disso? Lógico que eu sei. Olha lá. Apelido do homem, rapaz. Você apertou a mão dele? Ô, Tony. Tudo Tá bem, apanhado? pai? Ô, caralho! Agora vai de respeito o negócio, hein? Quando Deu eu até cumprimentei medo. ele, até deu um arrepio assim. Deu até Nossa. medo. Que mão. Imagino que esse cara não ouve, né? Mas beleza, nós vamos chegar lá também. Tony, Vamos lá. eu vou fazer uma breve apresentação sua. Tony, ele veio de Pernambuco, interior de Pernambuco, há 5 anos atrás e falou que tomou um choque de realidade e de cultura aqui em São Paulo. E ele vai nos contar tudo hoje. É isso aí. Muito bem-vindo. Ele pode pôr tudo, Robson? Tudo que ele quiser falar, pode. Não falar, fica confortável. Tudo que ele quiser falar. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Cara, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, tá? Isso está sendo inédito também na minha vida. Assim como a cada acontecimento, de bom ou de ruim, eu sempre estou aprendendo. E quando tem um convite tão especial como esse, nossa, é muito gratificante para mim. Muito obrigado. Bom ou ruim? Excelente. Então bom. Excelente. Isso é um indicativo que realmente eu estou acertando, que eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso aí. E com isso eu fico muito gratificante, cara. Que É legal. um prazer estar aqui. Você tem um estúdio, é isso? Então, casa é estúdio, tudo estúdio e casa. Porque eu vim conhecer mais essa nível onde eu estou e o que eu consigo fazer quando eu cheguei aqui em São Paulo. Só rapidinho, você não falou pro público o que ele faz. Você falou já. Você Mas falou que ele é massoterapeuta. Explica. Ele tem a mão de gorila. Ele é massoterapeuta, esportivo. E é algum outro, fora esportivo, tem alguma outra nomenclatura que eu possa usar? Porque senão o Robson vai ficar chateado. Então, isso aí é interessante, porque quando as pessoas perguntam, você faz o quê exatamente? Cara, eu gosto de me classificar como terapeuta corporal. Por quê? Às vezes a pessoa chega no meu estúdio para ser atendida e eu percebo que a pessoa quer mais conversar, resolver um problema, um atrito entre si, psicológico, e olha que eu não sou psicólogo. Mas, veja, eu não vou falar para a pessoa, né? Eu não vou cortar a chance que ela está tendo ali de querer se desabafar ou tentar resolver um problema, procurar uma solução. E, às vezes, o problema não é a estrutura física, é psíquica do sistema nervoso. Eu quero dizer, já não é psicológico. Uhum. É um distúrbio do sistema nervoso devido a um hábito ou devido a uma situação como fibromialgia. Como que ele Ou chama? estilo de- Somato... Como que é? Tem soma, né? Somatiza, né? Quando você somatiza, você acaba transferindo Da mente pro o corpo. distúrbio, o seu corpo responde aqui. Isso. E com isso eu percebi que só chegar e tocar
numa estrutura física não era o suficiente. Eu percebi que eu tenho que estar realmente aprofundado no ali, no agora, junto com o paciente. Isso faz total diferença. Você tem que conhecer o ambiente de vida dele ali, ou a vivência dele, para que você possa atuar, né? Não só isso. Tem uma questão também de que, além dessa anamnese, a gente chama de anamnese, Sim. né? Tem a ficha, Perfeito. tem um verbal e tem um não verbal. Eu acho que eu sou um dos poucos terapeutas que deixa isso muito claro. Ó, a gente vai fazer a anamnese, eu vou te perguntar com o que você faz, como trabalha, para a gente ver o que está provocando essa dor, essa lesão. Eu deixo claro. Se você esquecer... Eu tô sentindo que vai rolar um quinta série aqui, mas do nosso lado, do nosso amigo Robson. Então, mas eu vou explicar. Então, o que eu quero dizer é que, embora que a pessoa não fale para mim ou tente esconder, o corpo dela vai falar. Linguagem não verbal. Certo. Eu consigo observar pelos pés o desenvolvimento da musculatura da parte inferior, a forma que ela está andando, né? Se eu não conseguir visivelmente ver que a coluna é torta, mas como ela está se comportando. Deixa eu corrigir aqui, o cardápio está me olhando. Então, assim, essa conexão entre eu e a pessoa na qual eu quero cuidar, né? Que para mim não é só um trabalho. Cara, é muito satisfatório eu conseguir fazer com que a pessoa alavanque no seu objetivo como atleta, como profissional. É muito gratificante. E como é que você começou isso e o que despertou em você e falou, cara, isso aqui é o que eu quero fazer? Você veio lá do interior de Pernambuco. Então, Aí você veio para cá, mas já focado em fazer isso ou você já fazia isso lá? eu já vim com a semente implodida na cabeça, porém não tinha visão. O que exatamente eu queria ser. E isso me incomodava. Por quê? Desde anos atrás, de meus 15, 16 anos, eu gostava das artes marciais. Mas eu gostava do contexto do comportamento dos monges. A forma que eles treinavam, a disciplina e o conhecimento entre cuidar certas coisas que acontecem. Né? Seja uma doença patológica ou um cuidado físico. Quando eu assistia filme ou documentário, eu ficava olhando assim, nossa, cara, que da hora. Eu gostava das artes marciais, mas tinha esse contexto também. Aí pratiquei karatê Shotokan, depois conheci o jiu-jitsu. O cara é lutador também, que a gente teve um lutador aqui. Tem? A gente teve um que a gente entrevistou. Segundo episódio. Ah, sim, eu assisti, sim. Assistiu? Eu assisti. Não assisti, eu vou falar a verdade, não assisti todo, porque a agenda, o horário... Quando tiver oportunidade, assiste. Ah, Legal. com certeza. Então, assim, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que eu era diferente daqueles que, tipo assim, tinham uma visão clara do que queria. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E seguia seu rumo. E ficava dentro de mim aquela coisa... E você não sabia o que era? Não sabia o que era. Então, eu não tinha uma figura paterna masculina para me ajudar a escolher, Te orientar. me orientar, né? Ter uma visão, uma decisão sobre isso. Eu não tinha, como eu posso dizer, coach não, um tutor, alguém próximo, mais Mestre, velho, para... alguém sabe para dizer, tu é diferente desse volume aqui, dessa maioria, então experimenta fazer isso aqui. Não tinha. Então, foi me redescobrindo constantemente. Você foi testando, fazer Fui um monte de testando, fui coisa e testando. tal. Mas tudo da melhor forma. Sim. Com quantos com anos prazer. você tá hoje? Só, desculpa. Eu tô com 31, vou fazer 32 em 23 de junho. Tá quase Então, com a minha idade, igual diz a Regiane. só os cabelos que continua... É que eu Na platino. Como eu tinha- É platino. Meu Deus. Então, assim, eu tomei desde pré-adolescente, adolescente, um comportamento de observar e aprender. No bom ou no ruim. No bom ou no ruim. Isso era meio estranho para os meus amigos que, na época lá, me chamavam de teórico. Tu é muito cheio de teoria. Eu tenho essa mania. Ah, aconteceu tal coisa. Mas por que aconteceu tal coisa? E você falou que você é militar ainda, ou não? Não. Mas foi, né? Fui, passei... E isso foi lá. Isso foi lá. Quando você serviu o exército normal, Isso, 18 em anos e tal, você foi... Em 2012, voluntário, não? eu me apresentei num tempo obrigatório, né? Como todo adolescente, partindo para um homem, tem que se apresentar. E foi uma baita experiência para mim. Eu acho que
nenhuma faculdade vai me apresentar o que aquele mundo me apresentou, né? Não só as informações que eles me passavam, treinamento, conteúdo, mas o meu conhecimento de mim pessoalmente, como estrutura física, onde eu consigo ir, né? E em determinadas situações psicológicas também. É um baita aprendizado. Eu passei alguns anos lá, então as pessoas que eu conheci, as amizades, a família, nossa, isso é uma coisa que você leva pro resto da vida. Tanto é que você comentou para mim que você se viu também, né? Sim. Então, é interessante que quando a gente topa com, seja ex-militar ou não, a gente se topa, é como se a gente fosse primo, Isso. família, alguma coisa Exatamente, é verdade. Tem uma conexão mesmo. Tem. Você fala assim, cara, tem a postura. Quando eu vi ele ali, eu falei, esse cara tem alguma coisa de militar. É o jeito de falar, é a postura, tal. Como ele fala, o corpo fala. O corpo fala, viu? O corpo fala. Você sabe que eu sou militar também? Você nunca foi, velho. Você nunca foi. Nem na escola você não ficava em forma lá pra cantar Que isso, mentira. É, Mentira, a gente tinha que ficar com a mãozinha aqui assim, ó, até terminar a formação. E A gente- até o braço cansar. Tô brincando, tô brincando. Ah, te catar, vai dar beijo na Tô mãe. brincando. Então, assim, aí você fez o serviço obrigatório lá, ficou um tempo. Fiquei um tal. tempo. E aí, mas assim, até você ir pro exército, você já trabalhava, já tinha alguma coisa na cabeça de falar, putz, eu. Isso aqui não é ainda que me dá. Porque lá Não me assim, cria é o. uma cidade pequena, Sim, sim. né? Você ficou lá até os seus. Quantos anos você ficou? serviu? Eu entrei em 2012 e saí em 2015 para 2016 nesse processo. Eu cheguei a fazer formação para cabo, saí na despedida que eu não fui, né? Eu não concordava com a decisão do comandante em me colocar na reserva. Me colocar na reserva eu deveria ter passado 8 anos. Mas tudo bem, vida que segue. Isso me ensina bastante coisa. Uhum. É, E até então lá você tinha estudado. Ou não, você tinha que. Quanto tempo de Recife para lá? Quantos Depende, a pé, de carro, de bicicleta. Nossa. quando você fala... Porque lá, às vezes, o cara anda de jegue, vai saber. Quando você fala a distância entre o quartel onde você vive para Não, o Recife da cidade para você morar. acho que fica uns 45 minutos de carro. Carro? De carro. Não a pé. É um lugar que é bem afastado das outras cidades. Não tem uma estrutura Aqui, para oferecer. 45 minutos aqui, você não chega nem lá no seu estúdio. Não, Né? com certeza não. Não chega nem no seu estúdio lá na Vila Sônia. Não chega. E dependendo via do transporte, congestionamento, o trânsito não permite. E aí, então, aí você ficou esse tempo, aí foi pro exército e tal. Depois você saiu, aí você de lá, aí você veio para cá. Mas, tem algo de interessante que antes do Exército, eu cheguei a atuar num projeto que, na época, se chamava Mais Educação. É um projeto do governador, que eu não lembro na época ali, governador do estado, criou esse projeto para segurar as crianças mais tempo na escola. Então, aquele tempo, aquela carga horária que ela estava estudando, após o término, ela poderia ficar mais 4, mais 5 horas tendo uma prática esportiva, ou tendo aula de reforço, ou tendo cultura artística. Então, assim, foi um projeto que acabou me abraçando, né? Teve um pessoal da escola que, por ser, na época, era um lugar pequeno, não tinha muito praticante de esporte. Como, tu não quer auxiliar aqui no projeto na área da educação física? Falei, cara, eu nunca trabalhei com criança, mas desde de adolescente para adolescente, trocando fralda do meu sobrinho, ajudando as minhas irmãs, aí eu falei, eu acho que eu dou conta. Aí eu fui lá e primeira semana foi aquele tipo, tô perdido, socorro, criança de tipo 12 anos, 15 anos. Cara, na época eu tava fazendo os 18, eu ficava, meu Deus do céu, essas crianças são assim, como é que são as professoras, hein? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas depois eu comecei a colocar um pouco de disciplina devido à prática anterior do karatê. Na época eu também estava praticando jiu-jitsu, aí comecei a puxar no gatilho do prazer. Né? Vamos se comportar e daí eu ensino mais coisas. Aí, quando eu falo ensinar, na época eu não ensinava tipo a bater Não, calma. A mais se defender, a segurar, a cair, a se comportar fisicamente assim, assado. Não criar um lutador de UFC, né? Como era pré-adolescente, então essa não era a proposta. Mais como se defender mesmo. Isso. A queda, projeções, essas coisas. Mas É do tipo mais pro judô. Aham.
Não, mas é mais com o objetivo de segurar a criança em um estilo esportivo. isso, Sem... tornar mais prazeroso. É. E segurar assim, né? Fidelizar, vamos dizer assim. Isso. Fidelizar. Sabe aquela coisa que eu acabei de falar minutos atrás, do tipo assim, eu não tinha ninguém para me dar um gatilho e Você queria ser o gatilho dessas crianças. Provavelmente. indiretamente, talvez eu acabei sendo. Inconscientemente. Inconscientemente. É. Apesar que eu não sei se elas hoje praticam algum esporte, que o município... Hoje... Fiquei sabendo que 2 eram traficantes. Não estava sabendo nem o nome do município. Viajou. Mas assim, por isso que eu falei que quando eu cheguei aqui, nossa, eu tive um choque cultural enorme, cara. Porque além da... Você veio pra cá estudar? Você já veio estudar aqui ou você estudou lá e veio pra cá? Eu estudei lá, depois vim pra cá, a pandemia não permitia... Você fez o que lá de Eu formação? fiz o shiatsu, a massagem clássica. Certo. Depois, então, fiz com a turma do professor Roger Muller, tá? Na liberação miofascial, instrumental manual. E daí, então, a pandemia travou geral. Ó, não dá para ter aula pessoalmente, na sala fechada, porque a situação é assim, assim, assim. Beleza, tudo bem. O que é que dá para ser feito? Aí começou, tipo, usar mais as lives, aulão e tal. E eu continuei fazendo o meu papel. Até que, aqui em São Paulo, eu comecei cada vez mais perder meu tempo para trabalhar em uma área na qual começou a me desgastar ao longo do tempo. Que eu ia até te responder quando eu vim de Pernambuco para cá. Eu vim com um contrato verbal, não nada por escrito, para cuidar de cães que eram resgatados de rua. Um projeto chamado Projeto Amor de Pet. Então, desde hoje eu sou grato pela oportunidade que me deram de ter oferecido essa oportunidade de ter me tirado de lá para cá, né? Ficamos juntos até, acho que 2 anos, eu acredito. E daí então eu percebi que, estava legal para ambas as partes e a gente, de forma bem pacífica, a gente seguiu o rumo. E como que você fez o curso lá de massoterapia clássica? E aí você veio para cá, fez o projeto PET. Quando você saiu... Participei no projeto PET. Isso. Quando você saiu do projeto, você automaticamente falou, meu plano B ou tipo o meu plano A que agora eu vou executar? Porque essa era a ideia. Eu saí de lá justamente para buscar, né, mais conhecimento, estar englobado junto com os atletas, em vários eventos e tudo mais. E lá não tem essa... E como que você sentiu que vindo para São Paulo você ia ter essa possibilidade trabalhando com animais? Então, como é que eu posso dizer? A terceira lei de Newton é clara, né? Para o ser humano dar prosseguimento a uma direção, ele tem que deixar alguma coisa para trás. Você tem que pagar o preço. Nada na vida, amanhã a gente não sabe como é que vai ser, se vai dar tudo certo, se não vai existir, a gente Você tirou do papel, seria isso. Tirei do papel e fui para cima e encarei. Tem que encarar. Tem situações da vida que você só vai progredir. Aí uma oportunidade que você teve de vir foi o projeto... Projeto Amor de Pet. Então, depois que eu percebi que eles precisavam de alguém atuando mais à noite, aí eu trabalhava de manhã à tarde, e à noite aí já ficou desgastado. Porque à noite eu treinava, eu conhecia pessoas que também treinavam, apresentava meu trabalho. E aí, de forma bilateral, eu ia apresentando o meu trabalho. Tá? Só que daí ela percebeu que, estou precisando de pessoas que sejam mais ativas à noite. Eu falei, então não consigo. E o choque cultural, qual foi? Assim, não, essa mais te marcou assim? Essa de, de várias culturas estar se encontrando em um espaço de São Paulo, né? Seja estilo africano, chinês, japonês. Uma diversidade daqui. Muito. E essa questão desportista. Você entra num bosque, tem a galera jogando futebol, handebol, vôlei, basquete, artes marciais, às vezes um do lado do outro, e todo mundo se conforta. Eu fiquei pensando assim, nossa, cara, que interessante. Porque lá no interior de Pernambuco era o quê? Só futebol? Eu percebi que a riqueza esportista lá em Pernambuco é mais ativo na capital. Na capital. Você chega na cidade... Qualquer cidade aqui nas extremidades da capital de São Paulo,
tem uma galera cuidando da saúde, tem uma galera treinando tal esporte, tem incentivo, sabe? Tem outros atletas que, tipo, trabalham na mídia, fazem indicação, passam informação, tem eventos, tem patrocínio. Lá, essas ideias são poucas. Não rola. Você tem que suar muito, tem que doer muito para você conseguir alguma coisa. Por exemplo, como patrocínio. Entendeu? Então... Mas lá você não sentia que tinha a oportunidade de esportes? O que é? Na época, eu sentia isso. Eu não sei como é que está agora, depois de governo, após o governo, não sei como é que está agora. Mas na época... Mas em teoria, posso te dizer, por experiência aqui do estado de São Paulo, que você não precisa ir muito longe para você também ver esse tipo de possibilidade, de não ter essas oportunidades. Sim, sim. Não é dizer que é uma coisa exclusiva do interior do Pernambuco. O interior de São Paulo é assim também. Mas é como eu te falei, a capital é lá. Mas se você der uma volta, conhecer pessoas que treinam, competem, não tem tanta dificuldade, às vezes, de ter um patrocínio. Lá você vai encontrar. A parte política daqui, você vai perceber que hoje em dia até o Felipe Franco é deputado. Ou seja... Eu nem sabia que era deputado. Acho que é deputado. Acho que não é. Então, assim, até certos atletas estão se envolvendo na politicagem. E para tentar ter um braço forte ali, de apoio, de estar presente. Inclusive, ele tem até uns projetos de deixar equipamento, de cuidar de saúde. Vários atletas, quando param, eles entram na política, né? Uhum. Quem começou muito forte com isso daí foi o Aurélio Miguel, né? Foi. No judô. No judô. Faz tempo, né? Isso é na década de Então, 80, final de... Você demonstrou um belo bandido, os caras falam, né? Mas é política, cara. Quando você entra nesse âmbito político, muda toda a história. Né? Então, aí você começa a questionar tudo, né? Se é caráter, se é falta de vontade. Sim. Por livre e espontânea pressão. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, é por isso que eu nem faço o julgamento. Porque eu não sei como é que era a condição financeira, se era ruim ou boa, ou tinha, tipo, mais interesse de, vou fazer coisas que vai me chamar só eleitor. Mas é muito diferente o choque cultural mesmo que você está falando. Como você falou, o interior de São Paulo também, sim. Mas nós estamos falando de uma cidade de Araçoiaba lá, quantos mil habitantes? Mais ou menos. Nossa, agora Se tiver 1.000, né? Tem mais, mas tipo, cresceu muito, cara. Não, cresceu cara, muito. tem cidade de 2.000 habitantes lá, meu. Não, mas Araçoiaba... Para você ter ideia, na época que eu comecei a ficar mais ativo na academia e tal, só tinha 2 academias pequenas. Uma maior que a outra ali. Hoje deve ter umas 5. Eu não estou muito informado como está a estrutura da cidade. Mas hoje eu já não consigo contar os professores que têm formados na educação física, né? O incentivo à prática esportiva. Lá hoje em dia está tendo. Hoje está tendo, mas antigamente... Não... Procura aí quanto que tem de população lá. O homem é rápido, hein? 20 mil. 20 mil. 20 mil Cara, 20 mil, cara. 20 mil é muito pouco. 20 mil hoje é 20 é o que tem nessa rua aqui. Mas hoje é 20 mil. Você tem que, tipo, imaginar como era anos atrás. A cidade era bem menor. O último dado do IBGE foi 2021. Então, assim, 20 mil é o que tem nessa rua aqui. Entendeu? Você veio em 19. Isso. No finalzinho de 2019. Eu lembro que uma vez eu fui para Bahia, fui para um lugar que chamava Baixão. Perto de Jequié, Jaguaquara, era essa região. E 20 mil habitantes era 2 ruas, um posto de gasolina e um campo de futebol. É isso. Entendeu? E por que, tipo assim, a gente está conversando sobre esse detalhe dos esportes? Porque é o mais próximo que você consegue fazer com que aquela pessoa que é sedentária tenha prazer em cuidar da saúde. Porque se você falar para uma pessoa que é sedentária, cara, se cuida, pô, por causa disso, não sei o quê, cara. Eu aprendo a usar certos gatilhos para fazer com que a pessoa experimente. Mano, tem benefício para isso e isso. Que as pessoas me veem eu treinando, eu geralmente posto uns stories na academia, né? Aí os caras ficam, tu fala isso porque tu é maromba. Eu disse, não, cara, é porque eu cheguei a ficar junto com, por exemplo, com o João Mário, que é um irmão de farda, né? Que quase faleceu, o rins dele parou. A gente estava no exército, estava servindo. Então, ele ficou tempos e tempos aí em hemodiálise, em tratamento. E conversando com pessoas, hoje tendo conhecimento, a gente pensou assim, mano,
É porque ele estava bem. Se ele fosse mais magrinho, estrutura física também e tal. Tem gente que não tem massa fibromuscular. Às vezes você não vai ter condição. O corpo não vai só aceitar aquele soro, só aquela coisa. Ele precisa de mais para sobreviver, para aguentar a pancada que você está E sofrendo. aí entra nisso também. Se você pega uma cidade que está ali a 45 minutos, que mais ou menos... É que a gente fala dependendo da qualidade da estrada. Mas lá não deve ser uma pavimentação muito boa. Não. Então, 45 minutos, a gente está falando aí de 50 quilômetros, 60. Não mais. Não, tipo assim, chutando a máximo 100. Então, é daqui na Praia Grande, por exemplo. Então, a questão de alimento também, cara. Sim, sim. Essa cultura, de se alimentar, tipo, não vigiar com o que você consome, óleo, fritura, nossa, lá é normal. Então, eu tive sempre essa questão visual de, tipo, o que eu tô comendo? Isso aqui vai me dar uma dor de barriga, isso vai me prejudicar em tal parte, tal coisa. Eu sempre tive essa teoria. Eu sempre fui chato assim. Eu acho que, como adolescente na época, quando a galera gostava de bebidas, festa e tal, eu era um cara que ficava pensando, mano, o que eu vou ganhar com isso? Eu já era o tiozinho com 19 anos, Moleque 20 de anos. Ficava, 50 anos. "Ixi, eu vou nada, cara. Sair de Uma vez casa eu pra fui- ficar em festa, no meio daquele barulho, cachaça voando, show de fulano, cara que eu nem conheço. Eu gosto da música, mas dá pra escutar em casa. Então, Você estava falando de alimentação, né? Quando eu fui para esse lugar aí, isso foi em 2004, acho, mais ou menos. Hoje em dia já deve estar bem diferente. Era uma cidade pequena que tinha 1.500 habitantes, 2.000 habitantes. A alimentação era tão escassa que não tinha açougue. A comida era... A carne era vendida em uma barraca de feira, pendurada, charqueada. Então, aí você pensa no seguinte. Para o cara ir até o coisa, demorava para ele chegar na Qual cidade. Esse aí é o estilo probabilidade? Agreste. Então, e qual é a probabilidade? Aí todo mundo fala assim, não, mas o fulano, ele lutou, ele batalhou, tal. Claro, tem o mérito. Sim, sim. Só que, se você não tem uma formação, até certa idade, até os 2 anos mais ou menos, que é onde se forma toda a parte cognitiva, tá? Você precisa ter um aporte de nutrientes suficiente, cara, sim. você vai ter O resto da vida você cognitiva vai- deficitária. Sim, deficiente. sim. Então, assim, então não dá para você condenar. Então, você está num lugar daquele, você não tem o que precisa, o necessário para você poder falar assim, não, como ele teve a consciência de falar, cara, eu vou, isso aqui está diferente, isso aqui é legal, não é? Ter o discernimento, ter uma visão de... Não, é porque cara. você vê que ele é um cara fora da curva. É isso Porque não que é eu quero dizer que ele teve todo uma mundo boa tem. alimentação. Isso. Você não dá pra você dizer isso, mas o cara. O cara. Provavelmente teve. Ou não, às vezes não teve, ele poderia ser um puta Einstein hoje, ó. Hã? Isso é um, isso- É que- Então, eu acho que eu sou um jacatatu devido a isso aí. Por quê? Na época dos meus, digamos assim, entre 10, 14, 15 anos, a parte da alimentação foi Difícil. bem sensível para minha família na época. É, Tá mas vendo? nessa época, eu tô falando até os 2 anos. O Aí ca- faz a diferença. O cara, ele era diferente já. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Tira, ele é uma exceção. Entende? Ou uma raridade. Exceção, que seja. Já que eu sempre, né, visando de onde eu saí, tendo esse comportamento de tipo. Visão bem diferente. E a galera, mano, tu é chato pra caralho, tu é teórico. Então. É o teórico. Não, Tony, Ô, Tony Monte Teoria. Gorila, teoria. Tô em teoria. Tony Teoria. Era os meus amigos me chamavam de Tony Teoria. Ó, a gente vai jogar aqui. Quem já tá aí? Eu, Fulano e Tony Teoria. Tony Teoria. Tony Teoria. Faz personagem da escolinha do professor Raimundo. Mas aí você estava falando aí que você veio pra cá, hoje em dia o cara chega no teu consultório ali, no seu estúdio. Não consultório, eu chamo de estúdio. Estúdio, porque eu é. moro e atendo no mesmo ambiente. Certo. O ambiente não tem cara de casa. Tá mais pra cara de estúdio. Porque essa é a ideia. Como eu trabalho mais do que descanso, eu moro. Você mora no trabalho. Moro no trabalho. Aí você faz aquela anamnese que você falou, que é a anamnese de teoria, que é aquela escrita, bonitinha, documentada. Tem o verbal e o não verbal. Isso. E temos aquela velha que é a Percepção dele. percepção que a pessoa vem, você já vai analisando algumas coisas, alguns pontos. Tem a tátil, provavelmente você deve analisar fisicamente como que está o tônus muscular, desequilíbrio ou não. Sim, sim.
Normalmente, quem que é o tipo de público que te procura para fazer um atendimento? É diverso? Ou você meio que já se segmentou, já se direcionou a um público diferente? Como é que você estuda esse meio campo aí na hora de atender? Você atende, vamos e pau na ripa. Como é que é isso? Eu nem gosto de brincar com esse pau na ripa, porque senão a galera vai achar, esse mete o cotovelo forte. Ó, antes eu tinha esse pensamento de ficar mais próximo dos esportes possível. Eu tinha esse pensamento. Mas cada vez mais que eu me aproximava em questão de conhecimento da área anatômica, da medicina chinesa, ou as clássicas e técnicas de fisioterapia, ficava assim, mano, não dá, cara. Gera um certo prazer em você quando você consegue ajudar alguém que você não consegue, tipo, eu quero atender só a galera. Fulano. Não, Só ciclano. não dá. Mas tendenciosamente acaba Geral. que algumas coisas você deve atender mais. Por exemplo, você é mais sensível a lutadores, por exemplo. Porque você vivenciou. A experiência. Você tem experiência com luta. Então você se aproxima porque você entende mais aquele tipo de público ou não. Então, aí que entra o meu estilo de vida, né? Que eu sempre alerto para as pessoas. Porque as pessoas cobram assim, tu nunca falta um treino? Falto. Mas por que tu treina como se fosse um atleta? Por coerência profissional. Tem que vivenciar. Tem que vivenciar. Para eu entender até um certo nível de dor dele, eu tenho que, me colocar na posição dele. Então, eu treino forte, eu consumo uma alimentação mais limpa, saudável. A única coisa que eu estou falando no momento é o sono, porque é tanta coisa ali, você tem que estar fazendo você sozinho, né? Não tem secretária, não tem faxineira, é você, sempre você. Então, acaba dormindo tarde. É uma coisa que eu estou pecando. Mas, assim, no meu estilo de vida, o que eu já aprendi, o que eu já fiz, me ajuda muito a entender as pessoas. Por exemplo, leitura corporal. Na época que eu servia, nossa, eu já olhava para o recruta assim e falava, tá aprontando alguma coisa. Eu já ficava de olho, e tava. Recruta não é uma imagem muito saudável, confortável, você olhar e dizer, é um anjinho. Não, calma. Mas você já foi recruta, então você... Fui recruta. Mas eu fui um recruta sofrendo bullying. Porque, eu era até chato nisso. Tem esse mata... Jack? Tem esse... Tomava sabonetada na cama. Tem esse mata aqui para limpar. Então, mano, eu olhava assim, eu não tenho poder sobre nada. Tem esse mato para limpar. Tem que limpar. O oficial, o sargento falava, quanto mais rápido terminar isso aqui, tô liberado. Qual é a lógica racional? Eu vou limpar logo isso aqui para eu... Não, os meninos paravam e tentavam quebrar ferramenta. Eu falando quando eu era recruta no meio dos recrutas. E jogava a ferramenta. Chama de Caxias, né? Ou vou fazer devagarzinho, porque se eu terminar o cara vai me dar outro. Isso. Dependendo da missão, você nem não tem essa de... deu o horário, vou embora. Não é CLT, filho. Isso. Você termina... tá de noite. Sinto muito. Tem que terminar. Tem que terminar. Então, eu ficava pensando assim... Mano, eu ficava raciocinando comigo sozinho. Esses caras são loucos. Os caras esqueceram que se eles quebrar a ferramenta, vai fazer com um pedaço quebrado, mão, né? Vai ter que tirar fazer de algum jeito. Eu fazia o que tinha que fazer e eu era taxado como babão. Isso porque eu usava meu lado racional. Nessa brincadeirinha, é só uma reflexão rápida, desse meu comportamento de fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, eu acabei sendo visto com bons olhos. De 62 recrutas, só tinha vaga para engajar 5. Eu fiquei entre o terceiro ali, com total certeza. Esse aqui, a gente quer esse aqui. Não, mas já perguntaram ele, não. Foda-se, a gente quer ele. Por causa do comportamento. E aí, por isso que você saiu do coisa lá. Aí eu saí do projeto Mais Educação do Estado e entrei no Exército e lá fiquei alguns anos. Porque uma coisa que quem presta serviço militar recebe, né? Que eu acho, como você falou, é uma lição de vida, e é mesmo. E disciplina, hein? É disciplina, é aí você respeitar a hierarquia, mesmo que seja uma pessoa tão jovem quanto você. Só que se ele for mais antigo, que é o que tem na arte marcial também. Sim. Ele pode ser mais jovem que você, mas se ele for mais antigo naquela atividade, você tem que diferenciar. E assim, o que você falou, o recruta, cara, é o cara que ele vai querer dar um jeito de não fazer o que tem que fazer.
Ou fazer... Ele acha... Aí o que ele acha que quem está lá há muito mais tempo que ele, né? Que são os cabos, os sargentos, os oficiais, nunca vão descobrir. Nunca vão. Só que, cara, eles estão lá há tanto tempo que cada coisa que você acha que você vai fazer que eles não fizeram... Tá encaloçado, cara, já... Os caras já estão... Tem um caderno dessa grossura escrito, tudo que já tentaram fazer. Sim, sim. Entende? Entendeu agora? Porque depois de um certo tempo eu comecei a falar menos e observar mais. Observar mais. Falar menos e observar mais. E nessa brincadeirinha de observar, acabei tomando uma postura de estar sempre na linguagem não verbal. Aí eu consigo conversar com a pessoa enquanto a pessoa está se comportando de tal jeito, eu já fico aqui. Isso aí. Por que o fulano está nervoso? O que está acontecendo? Aí eu chamo a pessoa e falo, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem certeza? Você precisa de alguma coisa e tal. É por isso que eu te falei que às vezes não é só chegar e amassar a musculatura. Como é que é o... Amassar a musculatura. Tony... O Maço Tony. Amassa o Tony. Não. Amassa o Tony. Eu sou gente boa, cara. Minha mão ela é pequena, é leve. Mãozinha de gorila. Braço é fino. Mão de morsa. Isso aí parece uma marreta. Já ouviu mão de morsa? Já tinha ouvido essa. Uma marreta, cara. Então nesse aspecto, englobando tudo, meu atendimento eu percebi que tipo, ela é um tanto diferente. Porque alguns terapeutas chegam, não quer saber do seu dia, não quer saber de você. Deita aqui. Tá doendo? Não, daqui. Tome cotovelada, tome... Isso aí. Eu não quero trabalhar desse jeito. Aquilo ali é o resultado de alguma outra coisa. Eu não quero esse tipo de trabalho para mim. Se gera prazer para mim fazer... E do seu leque de opções aí? Você fez a massagem clássica e depois você foi se aprofundando em quê? Bom... Porque você deve ter uma gama de opções para trabalhar, porque você não vai ficar só na massagem clássica. Tem uma gama, mas aí eu concordo que você, por exemplo, você vai escolher aquilo que te dá prazer na vida, independente do valor financeiro. Que eu acredito que o dinheiro ele só é uma fonte de energia, como tudo é energia, é o que eu acredito. E se eu merecer, o meu trabalho merece, vai retornar um certo valor para mim. Não sei quanto, não me interessa, só quero fazer a diferença. Pode não ser hoje, mas um dia vai voltar. Paciência, tem que ter paciência, não tem como. Agora você toca num ponto que é fundamental para a gente que trabalha, além de trabalhar com o público, de ter essa aproximação de tocar. Sim, a questão da energia. Sim, né? É muito então, importante assim, isso aí. A maneira com que aí você sente, a pessoa está ali, está angustiado, está tensa, qualquer coisa. Entendeu? Você vai sentir aquilo. Só que a partir do momento que você toca, você é um condutor. Sim, sim. Então, assim, você transfere a sua, mas você recebe a dele também. Sim. Não é? Então, como que você faz essa transmutação, assim, para não chegar no final do dia e tu assim, ó, babando, falar, eu tenho 300 quilos nas minhas costas aqui, eu não consigo nem ficar em pé. Cara... Porque acontece. Isso é interessante. Acontece muito. Quando eu vou atender a pessoa, seja ela atleta ou não, como eu já falei, eu nem conheço a pessoa, nunca vi na vida. A pessoa já chega. Já estou sentindo a vibe dela, a energia. Tem essa situação. Eu cheguei aqui, senti uma baita de energia gostosa, vocês brincando. Bicho nasceu mentiroso pra caralho. Nossa, a causa não. E ele tá sendo educado, Robson. E o engraçado é que eu fiquei atrás do vidro ali, eu fiquei rindo, dando gaitada e pensando assim, eles não estão nem me vendo que esse vidro deve ser fumê, só vê um lado. Não, eles estavam me vendo. Dá pra ver. Então, assim, essa ideia de atender e não receber essa carga, tem uns detalhes que, tipo, por exemplo, eu tiro o calçado, eu fico descalço sobre o chão, tá? Para ter uma certa transmissão de energia. Dependendo da situação em que eu esteja, eu não atendo. Por exemplo, eu estou muito preocupado, eu estou muito mal, eu estou muito estressado. Você acredita que você vai passar isso pro paciente? Às vezes não passar, mas não oferecer o melhor de mim. Isso. Se eu não tenho condição de oferecer o meu melhor, eu não atendo. Eu prefiro remarcar. Eu não atendo. Ah, mas o cara vai pagar bem, cara. Não me importa o valor que ele está me pagando. Meu preço hoje no mercado está bem acessível, é bem barato. Vou fazer o reajuste porque... Só quentinho por minuto. Não, pressão não por cada meia hora. Caraca. E as pessoas, quando chegam para mim, chegam sobrecarregadas de muita coisa. Que na verdade é assim, eu só tô com uma dor aqui no braquial. Aí eu fico olhando assim, a pessoa tem uma cifose, às vezes escoliose. Será que isso aí tá doendo? Tá. Fulano, então, meu trabalho é assim. Você fala, me fala
toda a verdade, porque após o início eu vou descobrindo cada coisa que seu corpo vai me falar, a forma que você senta, a forma que você caminha. Seu tênis já fala por isso. Se eu olhar aqui para debaixo, como é que está o desgaste do solado do seu tênis. Imagina... O Robson tá de tênis novo. É, né? Ele vem pro podcast. Ele sabia que eu ia vir e ficou preocupado. Ele arruma a beca. Então, toda a abordagem, desde a postura, desde a estrutura fibromuscular. Peraí, a direita é mais hipertrofiada do que a esquerda? Queixas de dores. Tem muita coisa complexa. Então, tem vários tipos de energia ali. Eu tenho que ficar tanto me resguardando para me oferecer o melhor e em proteção a cada um que eu atendo, como sempre me buscar ter um momento para descarregar isso. Quando eu estou, como eu posso dizer, sem teoria. Quando eu sinto que aquela energia do paciente, baixa astral e tal, ficou ali, eu procuro quebrar isso na hora. De alguma forma, mas eu procuro. Só basta eu entender que tipo de energia... Inclusive, eu dou até um exemplo, música. Eu não estou mais escutando música que dê um ponto de sofrência. Sabe? O brasileiro tem essa maneira Parou de ouvir Pablo, parou de ouvir... não escuto, cara. Não escuto mais. É muito cultural. Eu não sei até onde é muito cultural aqui em São Paulo, mas no Nordeste lá... É demais. Vamos tomar uma caipirinha? Vamos. Brega lá no sítio da minha família, no sítio que foi patenteada pela minha tia lá, sítio da avó Bill, família Buscapé. Então, cara, toda vez que meu tio chegava, uma carne assando ou alguma coisa pra gente tomar uma caipirinha, mano, era uma sofrência. Que às vezes eu cantava, mas não me prestava atenção. Que tipo de energia eu tô vibrando pra mim? Entendeu? Pra você ver que eu sou tão chato nesse ponto. Aí que entra. Assim. Eu atendi uma pessoa assim. Que tipo de energia estava em meu atendimento? Mas tem gente que se sente bem na fossa, né? Mas aí como meu pai dá o livre-arbítrio, tudo bem. Sou ele só, que eu não quero ficar na fossa. Sim. Eu quero ter um potencial ao ponto de, quando o cara chegar perto de mim, já mudar a energia. E qual é o estilo de música que você gosta? Estilo mais jazz, as clássicas. Aí o cara é enjoado, hein? Enjoado, pô. Eu sou um tiozinho de 60 num corpo de 30. Né? Você viu, né? Pois é. Tá no blues, no jazz. Mas é gostoso, cara. Quando eu gosto de uma música que é internacional, por exemplo, eu vou procurar a tradução dessa música. E eu achei umas que, eu tava gostando. Aí você ouviu a letra? Eu não falo inglês, né? Eu não sou bilíngue. Infelizmente, a minha arrogância e ignorância não permitiu me desenvolver tão assim. Eu disse que essa música é tão legal, cara. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou pesquisar. Nossa, cara. Satânica demais, eu já tiro. Tem essa. Então... Que agora que você sabe o significado, ferrou, né? Vai sempre lembrar daquilo lá. É aquilo, né? Me diga o que ouves que eu te direi quem és. Né? Porque, assim, se a gente não se vigia, a gente é deixado por se levar pela vibração do próximo, do ambiente, dos seus pensamentos. Como eu acredito que tudo é energia, tudo vai vibrar de acordo com a sua tensão, imagina, você é um cara bem triste, aí chega um cara super alegre. A energia dele vai cobrir a sua. Porém, se a sua continuar dessa forma, ele corre o risco de ser afetado. Sem dúvida. Como é que o cara falava no podcast lá? Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Isso aí dá menos. Aí entra o meu lado social. Eu sou um cara um pouco antissocial. Se uma pessoa... Eu já recebi vários convites, né? Por uma segunda renda financeira que eu venho construindo, se vocês tiverem interesse de querer saber. É só um apoio. Não é jogo do tigrinho, não, né? Não. Não. Falando do tigrinho, eu esqueci o que eu ia falar aqui. Você recebeu uma proposta. Você recebia proposta de trabalho? Não, proposta de vem aqui em casa, vou assar uma carne, vou tomar alguma coisa. Aí eu pensava, pode ser. Ele é antissocial, ele fala. Sou antissocial. Aí eu pensava, pode ser, amanhã eu não vou atender ninguém. Aí eu pensava assim, não, peraí. O cara gosta de funk, fuma cigarro. A proposta dele... Não adianta você convidar mais ele, cara. Não, sua casa. A proposta dele é isso aqui. É isso aqui. A minha, eu quero aqui. Então tem que pagar o preço, como eu falei antes. Mano, eu não me sinto confortável aqui,
eu preciso chegar aqui, então vai no desconforto. Vai no desconforto. Pessoa, o cara, a pessoa que me convida é muito legal, pessoa show de bola, mas a vibe dele não é como a minha. A gente só dois seres humanos que um gostou do outro, beleza, legal, mas mundos diferentes. E eu conheci muitas pessoas assim. E essas pessoas, eu não sei como, mas eu tenho uma certa habilidade de fazer amizade fácil. Eu não sei explicar isso. As pessoas querem estar mais próximo, convida, me presenteia, e eu fico... O que é que eu estou causando nessas pessoas, né? Para causar essa atração? Interessante. É curioso mesmo, porque é isso, óbvio que te ajuda, né, no seu trabalho. Muito, muito, muito. Você, pelo fato de não ser tão sociável e pelo seu... Não, ele não é sociável, mas ele não é antipático. E nada a ver uma coisa Não com a tem uma outra. Tem um certo Então, equilíbrio. exatamente, é isso que eu tô Sim, querendo mostrar. Tem Não, um certo eu quero- O cara, ele não gosta de sociabilizar com qualquer um a qualquer momento. Não, ele quer o espaço dele, ele quer o espaço dele. Isso, É só isso. Mas, como terapeuta, eu fico me vigiando. sim. E vai chegar um momento que eu vou precisar de terapia também, porque... Não, aonde eu quero, desculpa te cortar, aonde eu quero chegar é que com esse comportamento, ele desenvolveu uma habilidade que isso favorece no trabalho dele, de ter essa percepção. Então, como ele não socializa tanto com qualquer pessoa, é um cara que observa mais, então ele é mais detalhista, ele ouve mais, ele presta atenção em Muito, tudo. muito, É muito. isso que eu quero dizer, entendeu? Então, por esse comportamento dele, isso trouxe um benefício no trabalho dele, que é o diferencial. Eu não sei se mais alguém que eu conheça tem esse desconforto quando está no meio de muita gente, muito barulho. Eu tenho. Por exemplo, eu fazendo uma renda extra, numa outra atividade, eu parei assim, cara, eu vou almoçar no shopping. Aproveitar que eu estou aqui no shopping, eu vou almoçar aqui. Aí eu fui lá no Poncho Verde, né, na praça da alimentação, aí a moça perguntou assim, você vai querer comer aqui ou vai levar? Primeiro, antes de dar a resposta para ela, eu virei de costas, olhei para o ambiente assim, ó, Vou levar. um monte de gente falando ao mesmo tempo, alto, eu disse, moça, eu vou levar. Vai ser mais gostoso comer em casa ou... Não, mas é uma coisa que hoje... É que, na verdade, isso aqui, o que me trouxe foi a maturidade um pouco, né? Aham. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo... Eu ia para os lugares. Eu nunca gostei de ir em show. Shows... Terrível para mim. A pior coisa que existe é ir em show. Por mim, se eu não pudesse, eu não ia nunca em show. Fui recentemente no Bruno Mars porque minha filha queria ir. Senão, eu não ia. Eu não gosto de fila. Eu não gosto de nada. E por questões de maturidade. Alguma coisa você tem que gostar. Como Não, você gosta não. de nada? Por Quando você questão vai no de- shopping comprar alguma coisa para comer, você gosta de levar também? Não, então. Não. Que é isso? Não, é isso que eu queria chegar. Eu, hoje, já tenho uma possibilidade que eu não tinha na minha época de mais jovem, porque quando eu ia comer, eu ia lá na praça de alimentação, comprava e comia e tudo bem. Eu passava por aquela situação porque eu tinha outras coisas para fazer no shopping também, então eu não ia para voltar para casa. Mas hoje eu já tenho a possibilidade de, tipo, se eu puder fugir de praça de alimentação, eu fujo. Eu vou para restaurante fechado. Dentro do shopping tem restaurante fechado. Eu vou para sentar numa mesa onde o garçom vai me servir. Hoje eu tenho essa possibilidade. E eu acho que hoje eu não consigo estar em praça de alimentação. Eu acho horrível. Aquela falação, aquele monte de gente passando, Ó, a mesa suja. Achei A mesa suja, você vai ter que limpar a mesa antes. Sabe? Pela mesa suja, se a cadeira é confortável ou não, esses detalhes assim eu nem ligo. Agora, o ambiente, a vibração, quando tá aquela confusão, muita gente falando alto ao mesmo tempo, é gargalhada e tal. Nossa, cara, isso me dá uma confusão mental. Não, mas hoje eu tenho a possibilidade de poder Escolher, né? de escolher. Que bom. Porque se não tivesse essa possibilidade, provavelmente eu estaria em casa. Às vezes, Porque a maturidade me trouxe a isso. Eu iria estar em casa. Eu nunca iria passar alimentação, não iria. às vezes eu me proíbo, eu me limito a certo conforto. Por quê? Eu estou sozinho em São Paulo, não tenho família, não tenho um amigo de lá para cá. Tem uma pessoa, né, que de lá para cá me conhece desde anos atrás. Então, assim, é a única pessoa. Ela mora numa casa, eu moro em outra. A gente não é junto, não é casado. Mas é a única pessoa em São Paulo que me conhece desde do interior.
Fora isso, não tem família aqui comigo, não tem alguém para dizer assim, fulano caiu de moto, vai lá. Não tem. Então, assim, tem certas coisas que eu me proíbo de ficar confortável. O baita conforto... Ou acomodar, né? Tá dizendo? Porque eu tô numa fadiga mental, eu acredito que seja fadiga mental, que às vezes eu durmo 3 dias direto ali de forma bem ordenada. Vou deitar cedo para me acordar sem despertador. Mesmo assim, eu acordo e fico, putz, cara, parece que eu nem dormi, né? Mas a cabeça tá ali, martelando. Você sabe que tem muita coisa para fazer. Por mais que você tenha mais de 10 horas de sono concluído, no melhor horário, tem aquela fadiga mental. Então, às vezes, eu me proíbo de me sentar e ficar... Tem esse detalhe que eu, fico... Esse excesso de cobrança. Eu tenho esse excesso de cobrança comigo. Porque eu sei que, o meu objetivo... Você tem que saber respeitar seu corpo e seu tempo, né? Sim. Isso é importantíssimo. Por isso que... Eu tenho um amigo que falou assim para mim... Na época eu conheci ele, como ele me viu lá no Google, um anúncio e tal. O pai dele é francês, a mãe é brasileira. Ele se formou como psicoanalista na França e está morando aqui no Brasil. Nunca mais eu tinha até visto ele. Eu acho que faz uns 2 anos que eu não vejo ele. Uma vez ele falou, tu tem muita energia psicológica. Tu tem capacidade de pegar essa energia psicológica e transmitir pelo corpo em meu atendimento. Por isso que eu desenvolvi mais, eu consegui fluir mais no atendimento, de tentar ser um ponto de cura para aquela situação. E visando essa questão psicológica, quando eu estou muito, muito barulhento na cabeça, o que me salva é o exercício físico. Se a galera perceber... Pelo menos você já entendeu que essa é a sua válvula de escape, né? Uma baita de uma válvula de escape. Se as pessoas entenderem que além da saúde física, ela, dependendo de cada um, claro, né? Ela vai ser uma baita ferramenta para a sua saúde mental. Nossa! Cara, eu tô sozinho aqui. Qualquer coisa, às vezes eu fico morgado, triste, bate aquela DP. Eu não contei aqui, mas eu sou pai de uma menina de 11 anos e 7 meses. Então, ela tá numa... Queimou a largada lá. Então, 11 anos? 11 anos. Mais de 11 anos. Queimou a largada, bicho. Tá com 30? Então, assim... Já foi cedo, já. Foi. Não estava projetado. Aconteceu, mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Maturidade a 1000, né? Você já me cobrava na época responsabilidade, quando ela chegou prestando continência no exame de imagem lá. Opa, papai, tô vindo. Eu falei, olha, cara. Então, assim... E ela mora aqui em São Paulo ou mora lá? Quem me dera, cara. Quem me dera. Eu conheço alguns atletas que eu consigo usar gatilhos para fazer com que eles vá explorar seu potencial. As pessoas, às vezes, me perguntam assim, os meus colegas da área da saúde perguntam, tá, Tony, e qual está sendo o teu gatilho aí? Eu falei, mano, o pensamento é chegar lá para poder oferecer para minha filha os meus. Ótimo isso. Você tem um incentivo. Tem um incentivo, mas aí não é o suficiente. Chega um momento que bate uma DP, você... Nossa... Mas isso daí, você tem que parar para pensar que isso é um processo que você tem que passar para você conquistar o que você precisa. Por isso que eu falei para você anteriormente. Tem que aguentar e... Não dá. Não dá para explicar para ela no momento, porque a criança não vai entender. E se entender, vai esquecer. Só basta de um... Mas é um negócio que é tenso. E por isso que às vezes eu não me permito... vou pegar uma semana de folga, de férias. Não dá. Tem gente que depende do meu trabalho. O meu trabalho, para chegar lá, vai depender do meu esforço. É um preço, é caro. E hoje em dia, quais são o leque de opções que você tem... De atendimento? Para trabalhar, por exemplo. Chega uma pessoa lá, você deve ter diversos tipos de técnicas utilizáveis. Quais você pratica mais, assim? Porque a época que eu estudava, assim, tinha diversas coisas. Você chegou a estudar fisioterapia? Eu estudei fisioterapia. Aí tinha desde reiki, tinha método de Rose,
tinha RPG, Doin, shiatsu, tinha shiatsu, isso é antiguíssimo, isso aí sempre teve. reflexologia. Reflexologia, coisa do Quiro. pé, quiropraxia. Então, Eu queria saber qual é o leque que você tem hoje, qual você prefere, qual é a metodologia que você adota. Depende. quando eu falei sobre conexão saúde, por que conexão? Porque algumas pessoas falaram para mim assim, tu tem maneira de juntar certas pessoas, de ter como amizade e contato, né? Diferente, é o meu mundo, a área da saúde. Da área de esportista, da área de fisioterapia, quiro. Tanto é que eu tenho técnicas de quiro, porque um quiro me passou. Ó, faz isso aqui porque é legal para quem tem hernia de disco e tal. E com isso, meu trabalho fica bem vasto. Eu consigo englobar no meu atendimento, opa, está precisando de reajuste dessa vértebra. Vou lá e faço o que eu consigo fazer. Opa, ele está reclamando disso aqui. A hernia de disco dele está inflamado. Então, na minha visão, tá? A massoterapia ele tem que ser mais do que só aquilo que a galera enxerga de deslizamento. Não é... Aquilo é massagem. Beleza, o massagista já está fazendo massagem. A massoterapia já está falando de como si próprio. O amassar da terapia. A terapia em amassar. Tá? E daí eu consigo executar técnicas de quiro, consigo executar pontos de shiatsu, né, dependendo da situação. Você já ouviu falar de Maitland Mulligan? Já, um tempo atrás. Depois dá uma lida sobre, que é campeão. É meio que uma... É um estágio antes do trust, que a gente chama, que é da quiropraxia, né? Uhum. Que é técnicas de deslizamentos musculares, deslizamentos articulares para você ganhar amplitude de movimento, Então, liberações. Eu usava muito a minha pistola, né? Que Sei. a galera conhece como pistola. Ô, Robson! Pistola de Ei, recuperação Robson! Ai, Você viu que ele usava muito a pistola dele, hein, Robson? Ó, Ai, Tony. essa pistola, Ai, Tony Amassador. essa pistola, a galera tem uma certa ilusão que ela faz um papel do cotovelo, da mão. Não faz. Ela ajuda muito a relaxar, a quebrar mais a sensibilidade neuroconceptiva, para eu chegar a um ponto de usar a pistola e aquela tecido muscular tá mais suave, tá mais relaxada, mas não tá completa para fazer o chest. Aí o que acontece? Vai com o cotovelo. Aí cotovelada, mão de gorila. Mão de gorila. Mão de gorila. Aí, assim, agora eu quero entrar um pouco nessa parte esportiva. Aham. E os atletas de fisiculturismo, por exemplo, eles vão te buscar pela liberação miofascial normalmente, não é? Isso Sim, é sim. uma das coisas, né? Então, uma das técnicas. Então, assim, como que... Explicar para o pessoal que não tem muito conhecimento e não entende, como funciona, o que é a fáscia, como é que ele funciona, como é que ela influencia diretamente no rendimento de um atleta de fisiculturismo, por exemplo, ou de qualquer outra Ou de atividade. corrida. Corrida também é muito bom. Corrida, Mas, assim, a fáscia, como que ela é, como é que funciona, o que ela influencia positivamente, negativamente, como é que você trabalha isso para melhorar o rendimento do atleta? Bom, falando de forma isolada, a fáscia em si, sem ser teórico, ela é como se fosse um conjunto de várias teias de aranha que fica entre a pele e o músculo. Mas a gente também tem um trabalho facial mais interno, que segura órgãos, tá? A galera... Os órgãos são segurados... Tá pensando só em músculo, mas não. Não, o corpo é além de pele, cabelo, maquiagem, não. Tem muita coisa além. Os peritônios, né? Peritônio, né? Os órgãos estão lá, sendo segurados por fáscias. O seu corpo, para gerar uma estabilidade de força, para que você consiga fazer uma elevação lateral ou um trabalho de bíceps ali, ele entra em tensão. O seu corpo não está sendo só segurado por massa muscular. Isso. Esse conjunto que eu estou integração dos músculos ali, né? Isso. Porque se você só usasse o músculo, aquele músculo estaria rígido, mas a estrutura como base ela ia desmoronar. Isso. Por isso que existe esse tecido conhecido como fáscias entre o músculo e a pele. Para justamente quando você criar uma posição, vai gerar tensão muscular, esse tecido tensiona, estabiliza seu corpo na posição que você vai estar lá. Sem esse tecido, o membro ia executar a força, mas você ia tombar como uma torre. Esse tecido cobre seu corpo desde crânio, tá, até o plantar do pé.
E, como eu já falei, na parte interna ali dos órgãos. Como eu não consigo fazer muita coisa na parte interna dos órgãos, né? A não sei contar uma história triste e a pessoa chorar, eu consigo fazer a liberação miofascial, que é quando ela entra em tensão, mas depois ela fica lá tensionada, ela não perde uma função semi-elástica, ela não é tão elástico como um fibra muscular, mas ela tem o seu papel de ser lubrificada, ela tem seu papel de ser flexível até um certo ponto, não quanto a musculação. E é interessante o quanto é eficiente quando uma pessoa está habituada a fazer só certo movimento ou ela fez um movimento gerando mais tensão para um lado do que para o outro, né? O que a gente chama de compensação, até a falha. Aí dá aquela travada. Te dar exemplo aqui. Tem situação que o cara, numa elevação lateral, pode gerar uma tensão facial de não conseguir mais levantar o braço. Então, tem que ter um entendimento. Se ele não caiu, se ele estava gerando força, não, realmente houve uma tensão ali e tal. Agora, a gente consegue executar técnicas e liberar esse tecido. E a pessoa vai conseguir, normalmente, movimentar o membro. E esse detalhe de dor, eu tenho que comentar sobre isso aqui, cara. Porque o Rony... Falou. O Rony sofria na minha mão por um motivo, assim como vários atletas de fisiculturismo sofrem. Quanto maior o volume de massa, maior a sensibilidade na concepção de dor. Por quê? Porque é um volume de massa que constantemente é estressado, o nível de cortisol é alto. É alto. Então, na época, quando eu conheci o Rony, estava conhecendo as alunas dele, eu cuidava do Rony, o Rony, ai, putz, dói, tal. E eu, suave, beleza. Quando eu atendia a aluna dele, que eu olhava assim, ele... Ô, vagabundo, por que nela tá doendo? Eu falei, cara, tu quer que eu explique agora? Eu tô atendendo aqui. Ele falou, não, alguma coisa tá errada aí. Então você, tipo assim, você não gosta de mim, me faz sofrer ali. Aí eu, no meio do atendimento, eu parava para explicar, então, deixa eu te explicar. Tá vendo tua aluna? Ela tem 110 quilos? Não. Ela tem tantos centímetros de braço quanto você? Não. Então, existe um nível de sensibilidade neuromuscular que vai jogar pro teu cérebro. Se o músculo dela é só isso aqui, o nível de estresse também vai ser só isso aqui. Se o seu caminho é o mesmo, né? Entendeu? Então, teu volume de massa corporal é isso aqui, teu nível de sensibilidade vai estar isso aqui, pelo nível de estresse que constantemente é gerado. Tem uma baita diferença. Aí o pessoal acha que a liberação miofascial dói. Depende. Mas dói. Depende. Então. Às vezes você não é um bodybuilder, mas você fez um movimento errado, travou lá. Não precisa ter só um movimento errado, só um fato de você sustentar uma postura. Você já pode, por exemplo, uma pessoa que é mais introspectiva, que anda com o ombrinho aqui. Se você fizer uma miofascial aqui pro peitoral abrir legal... Não é só facial, por isso que dá um baita trabalho quando eu pego pessoas com escoliose, cifose, projeção de ombro frontal, peitoral. Tem aderência de pele, tem um monte de coisa, né? Que bota coisa nisso, porque às vezes você, além de ter o trabalho físico, seja atleta ou não, uma pessoa comum, vamos falar sobre pessoa comum, só o trabalho dela, tempos e tempos, projetando... Comportamento muscular. Às vezes tem a concepção psicológica. A pessoa é uma pessoa que anda tensa, robotizada. Como você falou no começo, introspectivo. Entendeu? Uma pessoa tímida. Pessoa tímida, fica lá. Ela se fecha, né? É isso. E quando a pessoa é tímida, eu já consigo... Tem um monte de coisa que envolve. Miofascial, encurtamento muscular, aderência de pele. Compensação. Nossa. É multifatorial. E por isso que você tem que ter um leque de opções para poder trabalhar. Aí você, no final das contas, eu quero apresentar meu trabalho da melhor forma possível. Eu vou lá no psicológico da pessoa, eu falo para a pessoa, eu consegui fazer isso, isso e isso. Como você, na leitura não verbal, seu corpo me fala que você é assim, assim, assim... Eu preciso que você se concentre em ficar mais relaxado, solta mais o ombro, senta mais ereto, se encosta mais na cadeira, anda de tal jeito, faz isso, faz aquilo. Porque eu sou o tipo de pessoa de profissional que eu vou falar assim, eu consegui resolver isso aqui, tá? Mas para isso aqui continuar da melhor forma possível,
Você vai ter que fazer isso, isso e isso. Tem pessoas que aderem a essa visão que eu passei e tem pessoas que entrou aqui, sai aqui. Quando eu vou olhar para a pessoa Já tá de novo. que nem situações como eu pego. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que chegam para mim, cara, eu tenho 2 hérnias de disco. Tá doendo muito. Aí eu olho para a pessoa e falo, cara, você é sedentário, né? Você não pratica nada, né? Não pratico nada não, eu sei, isso o corpo tá falando. Como você tá acima do peso, sua estrutura, por exemplo, tem barriga dilatada, isso alimenta mais ainda a inflamação da sua hérnia de disco. Se não desenvolver outra, você precisa reduzir a sua carga, essa carga excessiva que, tipo, tá te prejudicando. O que tá causando inflamação não é a hérnia de disco, é essa projeção, esse excesso. Porque, por exemplo, eu fiz muito trabalho braçal anos atrás. Eu posso estar aqui com 2, 1 a 3 hérnias de disco e não está inflamada. Por quê? Porque eu cuido da minha estrutura física. Então, se eu tenho uma estrutura fibromuscular conservada, as articulações correspondem bem. Se eu não tenho uma estrutura muscular ativa, estimulada, quem sofre? As articulações. Então, joelho, tornozelo, o ilho pessoas. Mano, vai doer uma pá de coisa quando vai envelhecendo, vai só trabalho, só isso. O que eu sempre ouvi bastante é que a metodologia... isso eu vou falar de quiropraxia, né? Você entrou num assunto aí que eu achei interessante. Inclusive, envolve envelhecimento. A quiropraxia... ela é uma coisa para ser utilizada no momento como uma ferramenta a mais para você ter seu êxito, não como uma terapia constante. Isso, só para complementar. E tem muita gente que acha que não, eu tenho que ir toda semana no quiroprata para ele me estralar inteiro. Aí passa uma parte da vida trabalhando assim, andando assim e tal, e acha que se estralar a coluna vai devolver. Vai. Não, muitas vezes o cara tem aquele alívio. Sim, só que ele não está entendendo que toda vez que ele faz um thrust, ele esgarça o ligamento. É por isso que não é aconselhável a gente, eu falo a gente porque eu tenho a mania de estralar. Cara, às vezes é natural, acontece de forma sem provocar. Mas as pessoas têm a mania de ficar estralando e tal. Eu tinha essa mania lá atrás. E ainda de vez em quando eu tenho esse vício. Estou na moto aqui, tá maior trânsito, tá tenso, eu faço assim com o capacete. Nossa, parece que tá quebrando tudo aqui. Eu estou atendendo, o meu externo, ele estrala. Eu não conheço mais ninguém que tenha... Eu consegui estralar o externo. É um negócio Fazia estranho. assim, tac, dava um... Então, devido ao atendimento, projeção, a postura, estou atendendo lá e de repente meu externo... Isso é clássico, eu acho que só... Poucas pessoas devem ter. Mas, as pessoas acham que é só isso. Eu preciso da liberação miofascial para ficar bem e tal. Quando eu vou observar, não é fácil. Filho. O músculo está encurtado, puxando isso, aquilo. É porque, na verdade, quando você faz o estralar, existe um estudo que mostra que você tem liberações articulares de nitrogênio, eu acho. Que isso dá o alívio imediato. Então, você tem aquela sensação de bem-estar. É por isso que, às vezes, eu falo, cuidado com o que você pensa. Você alimenta certas coisas que, às vezes, não é verdade. Às vezes, é só isso. São só pequenas bolinhas de oxigênio presas entre as articulações. Você faz o reajuste, estrala e a pessoa psicologicamente... Agora eu vou querer sempre, não é? É só para você, naquele momento, você ter aquela liberação para você poder continuar seu trabalho. E o que eu entendo é que quando parte para o envelhecimento... consequentemente, as pessoas têm perda muscular, óssea, de audição, de tudo. Tudo tem uma perda. E conforme você tem essa perda muscular, a sua articulação ela está esgarçada pelo fato de você ter sempre estralado aquela região. E você já não tem mais aquele músculo estruturado para segurar aquela articulação do jeito que ela era segurada pelo músculo. Aí você passa a ter dor. Aí você vai ser um caco ambulante quando você estiver velho. Mas a pessoa acha que não, que isso não é maléfico. É muito. Detona. Eu falo para as pessoas, se você tem musculatura flácida, você vai desenvolver... Pode desencadear várias situações que, tipo assim... Agora não, mas a longo prazo vai doer.
E a falta de conhecimento, a falta de envolvimento em um lado que você não conhece ainda, vai te levar a tomar medicamentos. Aí um medicamento... Mascarar alguma coisa. Mascarar ou jogar atenção para pâncreas, rins. Aí você, às vezes, está tentando resolver um problema e está criando um outro. O fígado vai pra merda e aí vai. As pessoas têm, às vezes, tem só aquela informação. Tá doendo isso aqui e tal. Não sabe que, às vezes, é uma tensão facial devido ao seu trabalho só naquela projeção, aquele movimento. E só conhece o quê? Um clínico geral. E o clínico geral vai atender e vai dizer, compra esse remédio aqui, toma. Isso é até interessante eu falar sobre clínico geral, porque há um pé de guerra entre fisioterapeuta e médico, né? Assim, um pé de guerra entre uma certa rincha, Eles normalmente têm... Os fisioterapeutas não admitem algumas coisas que são impostas pelos convênios, pela medicina... porque muitas vezes eles têm até muito mais conhecimento de algumas coisas que o próprio médico, que vai ficar meia hora só com o cara ali na consulta, enquanto ele está ali 2, 3 horas por dia com o cara atendendo. Sim. E ele vai ter muito mais conhecimento daquela pessoa, de como aquela pessoa se porta, vai conseguir observar muito mais coisas. E existe essa briga, que o médico quer só ele poder prescrever, só ele pode não sei o quê. Isso, inclusive, virou um meme arretado, cara. Porque, o médico vê o paciente, eu quebrei, estou me recuperando assim. Vai fazer tantas sessões de fisioterapia. Ué, mas quem tem que dizer tantas sessões e o que fazer, né? O fisioterapeuta? Às vezes tem muito desse. Porque o convênio só aceita se vier prescrito. Eu já atendi pessoas que, veio de um clínico geral, veio do médico e falou assim, eu fui no médico porque eu tô com uma dor assim, o médico falou que, a massoterapia é uma boa solução. Aí eu vou fazendo a mesma assim, é uma boa solução para você. Mas tem situações que a pessoa chega para mim e fala, caí na época de moto, tô assim, tô assado, tá doendo. Eu falei, cara, tu não foi nem para o hospital para saber como é que tá a lesão, se rompeu, se não rompeu, tá doendo. E como tá doendo e a forma que você me conta, eu não vou conseguir te atender. Não, mas por que não? Não sei o quê. Porque eu não estou conseguindo ter uma imagem, uma visão de como eu posso te ajudar a partir de tal ponto, já que foi uma lesão provocada e a gente não sabe, um acidente provocado, a gente não sabe que grau de lesão, que rompimento, semi-rompimento, a gente não sabe. Não tem nada disso. Não tem. Porque acontece muito, o cara cai de moto, tô bem, aí já levanta. Eu mesmo sofri um acidente aqui, quer dizer, o cara bateu em mim, né? Eu não sofri acidente, o cara bateu em mim. Nossa, eu entrei em pânico. Mas mesmo assim, eu percebi que, a pancada foi na perna, o restante do corpo estava suave, não mexia a perna. No meio da pista lá, já entrei em desespero, porque eu não sentia a perna. Eu comecei a palpar para saber se tinha, de forma interna ou externa, alguma fratura. Aí eu vi que, estou sentindo a tíbia, tá retinha, tá bonitinha. Mesmo assim, eu não movimentei a perna, eu fiquei lá na minha de boa. E a mil ali, em pânico, porque eu não conseguia mexer a perna. Mas não sabia se o que rompeu, o que quebrou. Eu tenho essa concepção. Tem pessoas que sofrem acidente, já levanta. Não sabe ela que se um osso como a tíbia mesmo, ela se quebra, ela se forma uma baita navalha. Ela pode cortar uma artéria, tecido muscular. E aí o prejuízo vai ser bem maior, se não sofrer uma situação bem mais grave, né? Perder a própria vida. E como você falou, tem essa questão da compensação, né? Uhum. Então, é delicado porque você tem que investigar, né? Como você falou. Sim, sim. E às vezes nem sempre é onde a lesão aponta é a causa. Sim. A causa não está ali. Né? Aparece muito então, para assim, mim às assim. vezes a pessoa tá, que eu já vi, com uma disfunção na C7 ali, dos dedos começarem a dormir, mas por causa de uma lesão no pé. Então, ela mudou o jeito de andar, centro de gravidade mudou. A coluna mudou. Sabe o que dá muita alteração, assim, que as pessoas muitas vezes não percebem? Temporomandibular. É verdade. Principalmente tem estudos disso. ATM, isso mesmo. Tem um atleta que foi top 1, né, domingo passado, o Kaique. Quando o Kaique vai competir, ou está em preparação, está nervoso, o chiclete dele é a 300 por hora. Aí eu falo, caramba, tu tá nervoso, né, Kaique? Não, tô de boa. Uhum. Quando ele tá normal, parece mais uma suave. Percebe. Lhama acelerado ali. Aí eu fico... ele tá de boa, psicologicamente, né? Mas o corpo dele tá ali, ó. Isso.
Tá, beleza, você tá dizendo. É. Aí, cara. Nossa. Aí você percebe. Não tem como fugir, cara. A E aí, leitura não. mas o que você faz? Porque o corpo dele sinalizou. Embora inconscientemente ele, não, tá tudo certo, mas você percebeu que não tá tudo certo. É, porque no caso, eu dei o exemplo do Kaique, mas o Kaique, continuando como exemplo, ele é uma pessoa tão, às vezes, carregada do trabalho, do treino, aí ele fica na academia, não tem muita gente para ficar na academia, uma academia pequena de bairro. Quando ele está muito cansado, no penúltimo atendimento, ele chegou a desabar lá na máquina e ficou lá babando. Eu fiz até uns stories e a galera começou lá a falar: tu é doido, tu vai filmar o cara dormindo? Eu falei: não, mas esse é meu. Esse aqui eu posso. Ficou lá babando. E às vezes acontece de eu resolver certas situações, isso e aquilo, e parece que tem um disjuntor. Isso. Tuf, o cara apaga. Apaga. Tanto é que é importante deixar claro que é por isso que eu não faço um atendimento encostado no outro. Vou atender você 1h da tarde, o próximo, vai ser umas 3. Eu dou umas 2 horas de diferença. Isso, legal. Não é porque o meu atendimento vai durar 1h, 1h20, 1h30, dependendo da situação. Eu vou encostar outro atendimento. Não, eu dou um tempo. Até mesmo porque você não aguenta, né, bicho? Não dá. Porque o trabalho braçal é grande ali. Além de ser físico, a questão da que a gente estava falando, da energia Tem energia. e o psicológico também, cara. Aí eu preciso ter esse tempo para respirar, tomar água, café. O cafezinho é bom, né? Cafézinho ajuda, cara. Tem café aí ainda aí? Não, tá de boa. Quer mais? Tá suave. Daqui a pouco eu beber água. Eu queria saber de você, assim, a gente sabe que as pessoas te procuram normalmente quando tem dores. Isso é interessante, hein? E eu queria saber se te procuram sem dor para melhorar a prática esportiva. Existe esse tipo de atendimento? Existe. Então, existe algum exemplo, né? Essas pessoas que vêm até mim sem um motivo necessário ali, né? Entre aspas, não é necessário entre aspas, porque não é a afecção não é dor. É preventivo. Quando eu falo necessário é porque eu já estou tão acostumado a só receber pessoas que estão com queixa, com dor, e quando falando chega, não, eu estou de boa, só estou com isso aqui, o braquial cansado, fadigado. Os atletas, principalmente. Que, por exemplo, o fisiculturista, ele envolve muito essa posição que você estava fazendo pose para tirar foto. Que o cara demorou 10 minutos para tirar foto. Cansa 10 minutos. Cansa, não cansa? Cansa. Imagina um cara que bate no corpo constantemente. Olha o Pedro lá, revoltado. Não, gente boa. Aí bate constantemente um atleta fisiculturista no corpo, treina a pose, tem que contrair músculo por músculo. Isometria. Nossa, e quando ele envolve o atendimento como parte do treino massoterapêutico, fica mais maleável. Você consegue encaixar com mais fluidez, não desgasta muito. Porque às vezes tá tudo tão pesado, tudo tão cansado, que ele não aguenta segurar muito tempo na pose. E vai de forma desconfortável. Você vai como se você estivesse brigando com as articulações. Eu vou quando passa por um processo de liberação miofascial, tratamento de pontos que estão encurtados, fibromuscular e tal. Quando ele vai fazer, nossa, parece que ele fez pilates, por exemplo. A Regiane, semana passada que teve aqui, ela comentou que ela estava tão ansiosa numa das competições que ela foi, porque a família dela foi pela primeira vez assistir, que ela tinha câimbras no corpo inteiro. Ela quase não entrou no palco. E não, ela tava lá em cima do palco, né? Ela entrou para fazer as compulsórias lá e a cara dela desesperadora. Ela olhava assim, ela começou a ter cãibra na panturrilha, na parte posterior da coxa. Às vezes, foi... às vezes essa parte do sistema nervoso vai afetar diretamente o músculo que está mais desidratado ou prejudicado e vai refletir ali. Como passa por um processo de desidratação, tá tudo ali no extremo. No extremo. Tem isso aí. Aí a pessoa entra no nervosismo, alguma coisa vai acontecer. Ou pressão cai, ou sobe. Ou você reagir de alguma forma, não tem margem. Né? Exatamente isso. A galera acha bonito subir no palco, mano, mas não é saudável permanecer daquele jeito. E a gente entende que muitos esportes... Vou citar alguns exemplos, tá? Arremesso de dardo. Unilateral, né? Esporte unilateral. Arremesso de dardo. Não seria nem unilateral. Não é nesse ponto. Eu sei que ponto você está pensando, mas não é nesse que eu estou querendo chegar. É outro. É o arremesso de dardo. Quando você vai jogar tênis.
tem algumas atividades que muitas vezes as pessoas acham que fortalecer, ganhar massa muscular e fortalecer é o que vai dar mais desempenho esportivo. Então, E muitas vezes não é isso que ocorre. Tipo, o dardo. O cara acha que, não, vou fortalecer para poder jogar mais longe. Não é. mas isso é... É a amplitude do movimento, muitas vezes aumenta o braço de alavanca, que faz com que o cara tenha um desempenho melhor. E aí que tá Esse cara te procura É para raro. fazer uma liberação, para ganhar uma flexibilidade, ou não? Não é o... Como qualquer tipo de esporte que tem o corpo em movimento, em atuação, até o xadrez, que é sentado constantemente, faria super bem. Mas, de forma mais dinâmica, faz muita diferença. Contanto que o terapeuta consiga entender como o esporte funciona, o dele, tá? As necessidades dele, para poder agregar tanto o tratamento para alavancar o desempenho dele e entre outros aspectos aí. Mas o cara tem que conhecer muito a biomecânica de determinado esporte, né? Isso, então. E também a coisa que o Robson pensou que eu ia tocar no assunto, eu achei pertinente também lembrar. Os exercícios, as atividades que são feitas de formas unilaterais, onde você precisa de compensações. Esse cara também te procura ou não procura? São raros de outros tipos de esporte, mas... Por exemplo, o cara do tênis, ele tem sempre aquela mesma repetição, movimento de cadeia cruzada anterior aqui. Sim. E de repente ele precisa ter essa abertura, porque ele vai encurtando, né? Porque é sempre aquele mesmo movimento, né? Isso pode predispor a lesão de ombro, por causa do pinçamento da cabeça do bíceps, aquela coisa toda, né? Sim. Você já faz esse tipo de trabalho? Você pensa em fazer? Tem alguma atividade específica que você entende bem da biomecânica, algum esporte específico? Como é que é? Então, tem situações assim que eu faço encaminhamento. Encaminhamento, entre aspas. Eu faço indicação, nesse teu caso vai ser melhor Pilates. Quando o atleta... Pilates é campeão, né, bicho? Porque assim, quando é o atleta que ele precisa fazer certas coisas, o corpo dele tá... De um lado tem uma boa mobilidade, do outro tá pendente. Não, tem que acumular, ambos os lados tem que acompanhar da melhor forma possível. E eu sempre, se eu não consigo dar 100% para um resultado que vá fazer a diferença, eu prefiro encaminhar para um profissional que tenha um material, um equipamento condizente para um bom uso. Porque, por exemplo, tem maquininha que a galera conhece como choquinho, com agulha, para quem tem muito nódulo, tem um volume de massa muscular. A acupuntura, a eletroacupuntura, né? O pessoal conhece como choquinho. Então, às vezes, tem situações que eu penso assim, nossa, tal equipamento vai ser melhor para ele. Eu converso, eu não tenho tal equipamento, eu tenho só isso aqui. Né? Se você quiser, em outra sessão, conhecer um profissional que tem esse equipamento, experimenta. Vai ser da hora. Conversa com ele que você pratica tal, que você compete assim, assim, assado, e fala da sua lesão. Bacana isso daí, porque você entende que é uma coisa que você poderia estar trazendo para você, mas você fala, é melhor para o meu paciente que ele vá até um profissional que tenha tal coisa que vai ser melhor para ele. Sim, sim. Mas já aconteceu o retorno reverso? Por exemplo, alguém que passou num lugar, o cara fala, vai lá naquele cara, que aquele cara vai te resolver o que você precisa. Já aconteceu? Se alguém chegou para mim decepcionado ou... Não, algum profissional, por exemplo. Que eu indiquei? Não, ao contrário. O profissional viu que aquela pessoa precisava de uma liberação tal, X, fala, vai lá e faz com fulano que ele vai resolver o teu problema, porque o seu problema é esse. Já aconteceu? Já na maioria das vezes são treinadores que de ambas as partes do esporte, fala para os seus atletas, procura um massoterapeuta. E a galera gosta de misturar, chega para mim e fala, você é massagista ou massoterapeuta? Sou massoterapeuta. Aí quem não conhece a massoterapia fala, tu é massagista, né? Quando eu falo assim, eu sou terapeuta. Que é terapeuta mesmo? Tu é massagista. Cara,
eu faço bem mais coisa do que massagem, cara. E o Robson já ficou interessado. Mas tudo na área da saúde. A pistola. A pistola. Bicho é palhaço, né, bicho? Onde é que pariu? Agora, não, eu queria tocar num ponto que você falou de quando você usou, por exemplo, o arremesso de dardo, né? Da alavanca que ele usa, a amplitude do movimento é importante e tal, mas a força também é. Não, sim, a gente sabe que tem que ter uma sinergia nos Então, dois assim, aí. Tem algum... Mas às vezes a pessoa acha que é só a força, só treinar o movimento que vai... Isso, perfeito. A força que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. A força que eu exerço na academia é diferente do cara que vai arremessar o dado. Então, a forma que eu treino específico. é de um jeito. A forma que ele entra na academia e ele consegue treinar vai ser de outra, contanto que ele tem acompanhamento profissional. Isso aí a gente poderia dizer que é o treinamento funcional? O funcional É conhecido mais como um treinamento explosivo. É que o funcional, assim, a ideia do funcional é fazer o corpo funcionar direito, em equilíbrio. Então, você falou... não é o funcional a atividade exercida. Específica. Tem os exercícios específicos para atividades específicas, esportes específicos. Mas, então, por exemplo, o funcionário trabalha muito exercício unilateral. Entendeu? Então, você faz exercícios sobre alguns Quem trabalha muito específico? Exercício específico. Não, você falou... Atividade específica. Não, mas você falou alguém. É funcionário, você falou? Funcional. O funcional. Funcional. Isso que eu tô com fone de ouvido. Treinamento funcional. Entende? Então, eles trabalham muita instabilidade, unilateralidade. Então, você não faz um exercício, os bilaterais. Entendi. Então, trabalham, por exemplo, vou fazer um stiff, eu faço um stiff com uma perna estendida, a outra flexionada, semiflexionada. Depois eu inverto. Para tentar equilibrar e não ter... Tem essas variações? Eu não sabia. Então, Se você pegar, por exemplo, o Nadal lá, do tenista, se você pegar esse cara em pé e olhar e traçar uma linha mediana ali, ver o lado direito e esquerdo dele, o lado esquerdo dele é muito maior que o direito, se eu não me engano. De volume muscular. Entende? Então, assim, a ideia do profissional é o quê? É tentar equilibrar os dois lados, harmonizar. Trabalhar a parte de cima, a parte de baixo, o atleta ser mais flexível, mais forte, mais rápido. Tem que criar esse equilíbrio, porque às vezes o excesso de movimento ou esforço de um membro vai irradiar para situações que, tipo, vai jogar para o trapézio posterior ali e o cara vai assim, por que está doendo? Às vezes o excesso repetitivo, a tensão. Cara, nem às vezes o problema... Tipo, tá sobrecarregando o restante que não é... Isso. Não tá acompanhando o mesmo desempenho que a direita. A direita tá lá trabalhando na esquerda, jogando, recebendo atenção. Então, tem essa situação do problema ser aqui, mas vai doer em outro lugar. Isso aí. Às vezes o pessoal por isso que tem que entender bem a biomecânica e a especificidade de cada esporte. Né? E ainda é pouco, porque o corpo da gente é uma baita Ferrari, porém cheio de mistério ainda, como o nosso cérebro. Até hoje... Eu vou repetir a minha frase. Eu gosto de falar todo episódio dessa frase. A gente está tratando de biologia e não de exatas. Sim. Não é um número exato. Não é exatas, a gente é biologia. Biologia, cara, não é exata, senão era exatas. É uma infinidade, né? Tem uma variação, uma variedade de coisas que influenciam, que tudo tem que ser analisado ao mesmo tempo. Sim. Às vezes muitas pessoas chegam para mim e falam, eu tô com uma dor aqui, você tem aquela ventosa, né? Você poderia usar a ventosa, eu falo e penso... Pô, você não compra uma ventosa para você na tua casa, então? Não faço Já você tem que ser ignorante, cara. Mas chega uma hora que a gente fica meio intolerante a isso. Então, você fala, cara, tá bom, então você... E o cara que chega, eu vi no Google. Mas chega muita gente assim para mim, do tipo assim, cara, eu tô com... Eu li que a ventosa é legal para isso. A ventosa é legal. Tanto é que ela é tão legal que ela tá quietinha e teve gente que, acho que do mês passado... Mês retrasado, tava até agredindo ela. Um cara que estudou... Agredindo? Agredindo. A coitada da bichinha só faz um processo, quando bem usada, né? Num certo aspecto. O cara falou, né? Quem usa ventosa é pilantra, é picareta. Nada. Faz liberação de fáscia, não faz? Liberação de pele. Calma. Ela ela tem o papel dela e ela não tem uma função de liberar fácil. Mas e a pele? Dá a liberação da pele ali? Então... Aderência de pele, essas coisas deve dar. Tem uma diferença entre... Isso você pode fazer com a mão também, né?
Não precisa da ventosa para isso. Então. Dá essa liberação miofacial como ele faz com a mão. Faço com a mão. Não, miofacial, tá? Tem rolinho, tem uns acessórios que... Já vi que a miofacial, ela não faz mesmo, então esquece. É porque pelo jeito que ele se Ventosa, comportou, ventosa não. Eu sou muito leigo no conhecimento da ventosa, mas o pouco que eu aprendi foi o suficiente para entender que tem certas coisas que tal ferramenta ou a mão vai ser bem mais eficaz do que a ventosa. Eu acabei de Mas falar. eu não posso oprimir a ventosa. Ah, porque quem usa a ventosa é picareta. Não. Se o cara sabe que pelo um processo de sucção eu posso estimular e acelerar a recuperação daquele tecido que está em estado inflamatório, cara, então vou usar a ventosa. Entendeu? Posso causar um processo de relaxamento devido ao ácido lático na região. Além depois do processo todo ali manual, colocar uma ventosa nos pontos gatilhos, vai ser uma baita ferramenta. Agora, chegar para você dizer, quem usa ventosa é picareta. Não é, cara. E quem é da Reiki? Da Reiki. Reiki. Já ouviu falar de Reiki? Reiki é o do ouvido que faz o... Nossa. Não, é o que não toca. Você não tá passando energia. Sim. Tinha um professor meu que falava que Reiki eu dou pelo telefone. O cara era cuzão ou não era? Pelo telefone eu dou a chave do Pix, ó. Toma aí. O cara me liga, eu passo pelo telefone, Reiki. Bom, eu Então, aprendi... você me liga, né? Agora vou fazer uma sessão de rei com você. Senta aí, Senta aí, tá? Concentra. 10 minutos, fica quietinho. Mas falando nesse negócio do esporte, da biomecânica, eu queria ter trazido, mas aí a conversa mudou um pouco. O Gustavo Kirten é um exemplo nato de falta de estudos da biomecânica, onde ele teve que parar a carreira muito precocemente, tanto que hoje ele anda rendido. Você vê que ele anda todo... Porque ele lesionou o quadril por uma má biomecânica de saque. Era tanta repetição errada que ele machucou e acabou com a carreira do cara. Aí tá o negócio. Machucou, a vida útil dele foi curta. Sim. Mas ele chegou no topo e ficou durante um tempo. Então, mas o tempo podia ser muito maior. Você não viu quanto tempo o Nadal, o Federer tá aí? Mas ninguém garante que foi só por causa disso. Não, mas foi a lesão no quadril. Não, eu concordo. Tanto é que o Marcelo Negrão parou de jogar vôlei cedo por causa do ombro também. Entendeu? Então tem o fator genético. Também. Tem o fator genético. Então, assim, eu vou abrir o bico, se eu ficar fazendo muito isso aqui, por mais que eu me cuide, que eu faça um Mas foi estudado um pouco o negócio do saque dele. Sim, então. E realmente não era o... Então, mas lembra que eu falei um dia aqui do Usain Bolt? Sim. Que ele tinha um lado mais curto que o outro? Que ele é descompensado? Inclusive, isso aí até favorece no esporte, quando é fazer aquela corrida em círculo. Nossa. Ele foi feito para correr na curva. Foi feito para correr na curva. Quer dizer, ele nasceu com uma deficiência que favoreceu a ele a um bom desempenho. E tem então, só para complementar, se eu fizesse um trabalho para fazer a mecânica do saque do Guga ser mais correta, quem garante que seria tão eficiente? Mas o forte dele não era o saque, né? Não, é um exemplo que eu estou dando, que você colocou, de que lesionou o quadril. Entende? Então, assim, vamos corrigir o movimento. Igual o Bolt. Se eu pego o Bolt e falo assim, vamos fazer uma tração... Vamos arrumar essa perna aí. Desempenho dele. Vamos arrumar essa perna aí, caralho. Entendeu? É aí que eu quero chegar. Tá algo de errado aqui. A perna tá maior do que a outra. Entendeu? Vamos corrigir isso aqui e tal. Aí você vai lá corrigir. Não, e o médico vai lá e manda operar. Opera! Diminui a outra. Isso é grande demais. Gata, cara. Já ouviu Gata? Que ele aumenta. Filme, pô, legal demais. Ele aumenta a perna. Esse filme é sensacional. Sensacional esse filme. Então é isso. Agora, hoje, então, você atende, assim, a tanto atleta quanto... Em geral. Geral, né? Em geral. Mas na área esportiva é mais fisiculturista, não? A maioria sim. E é um tratamento, acaba sendo um tratamento até bem mais aprofundado, bem mais técnico. Porque você pegar o Rony como exemplo. O Rony, desde o braquial, flexores, extensores, músculos internos... mas esse é outro problema dele. Esse negócio do braço aí. O Robson falou que é outro problema. Então, se você pegar um cara com a estrutura do Rony... Ele fica de olho na borda dos outros? Lembrou da borda? Ele tira a batata e põe a mandioca, né? Tem essa aí, né? Lembra que ele falou? Eu tiro a batata e põe a mandioca. O Robson fica caindo na risada. Tem que lembrar de não querer ele como meu nutricionista. Então, pegando a estrutura do Rony... É um cara que ele tem
vários pontos, várias sensibilidades, várias limitações que vai ocupando, né, o conforto dele ali, freando ele em um certo aspecto, e dá trabalho. Agora, eu pegar um cara que é sedentário, ele só trabalha no computador, fica mais maleável para mim, porque ele não tem tanta musculatura hipertrofiada, tensa, inflamada, encurtada. Fica bem mais fácil para mim. Claro que tem certas situações que o cara não é só sedentário, ele é sedentário, é bem desalinhado. Quando tem escoliose, cifose, então tem um tecido ali que está encurtado, tem que conversar com ele, vou soltar, mas te vigia, anda mais relaxado, mais ereto e tal. Tem aqueles que acatam e tem aqueles que continuam com o seu velho hábito. Você faz alguma coisa de RPG também, não? Não. Não, é mais fisioterapeuta. É mais né? O fisioterapeuta. que você pensa daqui para frente, assim, em termos de curso? Você já está engatilhando para fazer? Estou engatilhando, mas como tudo nesse mundo é dinheiro, para fazer faculdade, dinheiro. Mas você Poder ter pensa em fazer uma faculdade? Preciso, é essencial. Eu acho que... Tanta fonte de informação por aí, às vezes... Então, como eu posso dizer? Eu ia falar aqui uma frase de um médico, mas eu não lembro o nome do médico, então eu posso até citar a frase errada. Não tem como parar de estudar quando você consegue agregar alguém. Você sempre vai ter um troiano que, tipo assim, não consegui ajudar aqui. Eu fico inconformado. Não estou dizendo para você parar de estudar, mas você acha que precisa de uma faculdade para estar estudando, para estar adquirindo conhecimento hoje? Você não precisa, você pode fazer vários cursos onde vão te agregar muitas coisas. Depende do profissional que vai estar dando aula esse curso, porque hoje em dia... Hoje em dia está difícil. Sabe por quê? Ele tocou num ponto porque que é fundamental. eu tenho colegas, não são amigos, me conheceu por fulano cicrano e falou, eu tô querendo fazer esse curso aqui, mas não sei não. Aí me manda para mim o cara no Instagram lá, fazendo seu comercial do seu produto. Quando eu vou ver o cara fazendo liberação miofascial de uma forma meio... Falei, cara, eu vou achar um curso aqui, eu vou te encaminhar, que é melhor. Porque... Às vezes, o cara que, tipo assim, é fisioterapeuta, ele não vai ser bom numa coisa, vai ser bom em outra. Aí, então, tá vendo? Aí você, às vezes, não consegue agradar gregos e troianos. Isso. É que eu ia te falar aqui. Às vezes, tem situações que eu não consigo resolver ali, eu dei o meu máximo, mas não foi suficiente. Sim. Então, eu tenho que buscar. Isso aí. Eu tenho que buscar, não tem como parar de estudar. Isso. Eu acho que no caso da faculdade, eu acho que é importante, sim, ter o título. Né? Falar, pô, eu tenho um curso superior, tal. Ainda, por mais que a gente tenha muita informação, é o que você falou, a gente tem muita informação ruim também. Sim, aí cabe, óbvio, a gente buscar quem é que está dando o curso, se a pessoa tem propriedade para falar daquilo e se ela tem experiência também. Então, o que a gente mais vê hoje é um monte de expert em tudo. Eu fui estudar, eu fui buscar conhecer mais a liberação miofascial, instrumental ou manual, só com a mão, com o Müller, porque foi fisioterapeuta de uma seleção brasileira. Aí eu fiquei pensando assim, deixa eu puxar mais aqui a capivara desse cara. Isso. Da hora. Isso. Não, eu quero o pacote dele. Então, show de bola. Mas tem situações que você vai, puxa a capivara de um cara que está querendo apresentar uma formação ali, você... Acho que não tem muita experiência. Né? Isso, entendeu? Aí entra num ponto que para mim é fundamental. Sabe? Saber quem é que está falando, se ele tem propriedade. Então, por exemplo, você, como massoterapeuta, você vai dar palestra de relacionamento. Entendeu? Porque para você ser feliz no seu relacionamento, você tem que fazer isso e aquilo, tal. Cara, então, assim, cada um no seu quadrado, né? Sim, sim. Eu acho que você pode dar as suas dicas aí de... a minha experiência... por isso que, assim assado. É por isso que quando ele falou do reiki, eu mesmo não comento nada porque eu não tenho autoridade sobre o reiki. Isso. Quando a galera me pergunta... Mas eu tô aqui para isso, para meter o pau mesmo. Eu não deixo o convidado passar perrengue. Como diz o velho baiano, né? A velha frase da Bahia que eu tô usando muito aqui, aprendi com os baianos, que eu vivo topando por aí. Lá ele. Então, Lá ele. Entendeu? Então, com a velocidade de informação que a gente tem aqui, nas redes sociais e tal... fica difícil, não é que fica difícil, é que as pessoas a gente fica mais imediatista e querendo fazer parte disso aqui. Então, aparece um cara que se vende bem,
Ele nem é tão profundo conhecedor do assunto quanto você, por exemplo. Mas ele sabe se vender bem, ele tem um marketing bom e não sei o que e tal. E aí, ele consegue... Quem olha, vê lá, pô, o cara tem 100 mil seguidores. Pô, se ele tem 100 mil seguidores, quer dizer que ele pode ser alguém. Eu não sei se é uma falha pessoal minha, mas algumas pessoas falam, pô, tu tem que se valorizar mais um pouquinho. Quando a galera fala assim, especialista, calma, pô, relaxa, massoterapeuta, calma, não me faça enxergar coisas... A minha experiência é nisso. É isso aqui. É especialista ainda? Não. Não, então... Entendeu? Isso, é aí que está o negócio. Entendeu? E aí as pessoas, óbvio, ninguém quer parar para fazer o que você fez. Vou analisar, ver quem é essa pessoa que está dando o curso, que ela está falando, se ela tem propriedade, se ela tem experiência. Então, assim, hoje você tem um monte de gente dando dicas de empreendedorismo, por exemplo, como ficar milionário aos 30 anos, só que mora com o pai e com a mãe. Entendeu? Aluga uma Ferrari. Aluga uma Ferrari. Aluga uma Ferrari no final de semana. Às vezes nem aluga, encosta lá. Vou tirar uma foto aqui, pronto. Aí a vê e fala, caramba, eu vou seguir esse cara que ele fala coisa que é... Entendeu? E aí ele vende um curso, um e-book ou alguma coisa que ele cria, vende, aí as pessoas vão lá, compram acreditando naquilo. Só que ninguém questiona. E não consegue, às vezes, replicar. Porque, às vezes, o conhecimento dele faltou um detalhe ou outro ali, bem específico, que vai fazer toda a diferença. Isso, exato. A experiência que eu falo que faz a diferença. A experiência não está no livro. Não tem livro que explica a experiência, que mostra. Entendeu? Então, é você unir as duas coisas. É o conhecimento do Tony teoria com a experiência do Tony prático. Esse nome é antigo. Entendeu? Tony teoria. Cara, eu tenho 32 anos fazendo a mesma coisa. Tem hora que eu acho que eu não sei nada. Eu tenho essa mesma sensação. Às vezes eu falo... Isso eu mostra... olho assim, eu falo, puta, cara, acho que eu... Ainda você falando isso aí mostra a curva de aprendizagem, né? Você falando isso para mim agora me deixa bem mais confortável, porque às vezes eu fico me olhando no espelho e eu fico falando sozinho lá no meu espaço, não tô atendendo ninguém, tarde da noite eu fico, pô, tem que fazer isso, aquilo, eu fico, rapaz, acho que eu tenho que estudar mais um pouco, porque eu tô ficando limitado. E às vezes não. Às vezes eu tô falando alguma coisa pro atleta, o atleta fala, pô, isso aí é legal, nunca ninguém falou isso aí. Tu viu isso aonde? Tem situações que às vezes é um mísero alongamento. Às vezes, às vezes é um detalhe isso aí. Assim. Isso. O atleta ou o paciente fala, nossa, agora eu estou sentindo. Eu falei, então, é esse detalhe aí. Você não pode esquecer. A coisa mais importante que você tem na tua vida, assim, quando você está em processo de aprendizagem, você, inicialmente, quando você é muito jovem, isso os velhos também têm quando são limitados, são limítrofes. Você tem aquele pico de achar que você sabe tudo. Aí depois você começa a entender que você não sabe tudo. Tem gente que vive nesse pico pro resto da vida, que acha que sabe tudo. Você cai, onde você fala, pô, eu não sei tudo. E você chega num patamar, que é um patamar muito conhecido que todo mundo fala, que é o patamar da síndrome do impostor. Que você acha que você é um fake. Você acha, porra, eu não sei porra nenhuma e todo mundo acha que eu sei alguma coisa. Quando você chega nesse patamar é que você realmente está no ápice de começar a aprender mesmo. Quando você tem a sensação da síndrome do impostor, é porque você vai começar a deslanchar. Porque aí você vai atrás de informação, você vai correr atrás, aí você vai entender que você não é impostor. E a maioria dessas informações chega para mim porque eu fico enchendo o saco. Por exemplo, eu, antes de ontem, atendi um atleta 5 vezes top 1. Uma mulher. Aí eu fiquei de cobrar e ainda não enchi o saco dela. Tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Então, sabe aquele feedback que você está me devendo? Quando puder, me passa, tá? Por quê? Pessoas que trabalham com o seu corpo, pessoas que conhecem a anatomia humana e tal, elas conseguem me dar a melhor informação do tipo, Tony, eu acho que isso aqui tu consegue melhorar mais, eu só não gostei disso aqui e tal. Eu pego essa informação, filtro e vou buscar a solução. Você vê o que realmente é válido daquela informação que te veio. Sim. Qual que é o feedback realmente que você deve aproveitar, o que você sabe que não é, você descarta. A maior parte do meu e corre atrás do que você precisa. Toda vez que tem um profissional, que é da área da saúde, ou atleta, ou coach, ou treinador, chega para mim, eu fazer a liberação aqui, pá.
Aí, de forma descontraída, eu falo, ó, tem uns juros por cima. Aí, que juros? Ó, vai ficar me devendo um feedback. Eu preciso de feedback para dar Ainda bem que é continuidade feedback, né? Não é Feedback. fingerback. Feedback. Porque senão, porra... Então, eu preciso... Você tem uns caras que dão fingerback, né? Ainda mais Feedback, na área feedback. dele, né? Né? O fingerback. Não. Imagina com essa mão de macaco aí. Imagina o fingerback dele. Ainda bem que ele é massoterapeuta, que Né? ele não é, Urologista. Urologista. fazer exame Ah, de o... toque. Não, é. Não, sabe aquele detalhe que a gente comentou sobre a diferença de milímetros de distância de um pé para o outro do Bolt? Sabe o que é engraçado? Ele tem umas mãos grandes, então é uma baita ferramenta Sem dúvida. para usar no trabalho. Sem dúvida. E algumas Mão de pessoas, Morse. algumas pessoas se assustam. Foi daí que surgiu Mão de gorila. a mão de gorila. Porque eu atendi um atleta, aí esse atleta falou não sei se era, na época era treinador dele ou só colegas de treino, falou, pô, tu vai lá, mas, mano, o cara tem uma mão grande. Quem confessou isso não é pra nem mim? porque a mão dele é grande, é que a mão dele é larga, né? É larga, cara. Parece É uma ignorância, é uma raquete. É uma marreta. Então, assim, Olha lá. eu nem sabia que essa última pessoa tinha esse pensamento. Pô, o cara é bruto, a mão é grande, cara. Vai ter um momento ali que vai pesar. Aí o Henrique foi essa pessoa que chegou pra mim e falou assim, o Breno que veio aqui, que te indicou, falou que tu tem a maior mão de macaco. A esposa dele é advogada, tava sentada do lado assim e falou, menino, não diz isso, pelo amor de Deus. Aí relaxa, cara, eu gostei. Mão de gorila, mão de macaco. Você tem uma ferramenta... Então, você pode falar pro cara agora, se você não me der o feedback, eu te dou um fingerback. Na próxima. O- Então, eu acho que eu me enquadrei muito nessa, tipo... a minha anatomia me serve muito como uma baita ferramenta para o meu trabalho. Se aperfeiçoou. É. Porque eu conheço um massoterapeuta, eu fazia massagem com uma japonesinha que tinha uma mão desse tamanho, assim, ó. Mas, cara... Mas que tinha um cotovelo, Não, fala. não, Quer dizer, não, a mão mesmo, não o cotovelo também, mas a mão mesmo. Tinha força. A mãozinha assim, cara. E eu xingava até escorrer a lágrima, cara. Entendeu? Então, assim, é a técnica do negócio. Então, se Sim, você tem uma sim. ferramenta que favorece, você ainda aperfeiçoa com a técnica, aí é o melhor dos mundos, né? Porra, Robson, o papo tá bom demais, cara. Daria pra ir mais uns 40 minutos tranquilo. O tempo passou voando, hein? Tá bom, Só que, tipo, a gente extrapolou demais o tempo. Foi não. Foi mesmo. Pô, dava pra assistir uma série do Netflix. Não, deu uma hora e Dois capítulos de série, pô. Ó, Isso aí. é dessa vez que eu vou começar a assistir TV. Não assisto TV. Então, agora Compraria você vai para... começar a ver. Mas é isso aí. Eu acho que super válido o assunto. Queremos agradecer sua presença. Fala você aí, Robson. Você agradece aí o nosso... Pois é, infelizmente, né? Que a gente sabe que você deve ter aberto um pouco mão de algum paciente, de atender alguém para poder estar aqui compartilhando esse conhecimento aí e trazendo toda essa história de vida aí que provavelmente vai ser gatilho, espero, para muita gente que queira ou tá adquirindo um tipo de serviço ou até mesmo fazendo o que você faz hoje. Então, a gente queria deixar um espaço aberto, né, Robson? Para que você possa deixar suas redes sociais. Primeiro, te agradecer, né, de ter disponibilizado o tempo aí para ter aqui esclarecido muita coisa para a gente, para quem está assistindo também, que é um assunto interessante, só que muita gente não faz ideia o que é. Tem aquela ideia de que massagem clássica, vai lá e Porque fica você é massoterapeuta, você é massagista. Você é massagista. Cara, é Entendeu? bem mais complexo. Não tem aquelas piadinhas? Ai, faz uma massagem aqui na minha virilha. Não tem uns babaca que faz Rapaz, não só essa piadinha, mas às vezes rola essa pessoa mandando mensagem, você faz massagem trântrica? Não faço, cara. Imagina, eu até Mas faço com aparece. minha mão no meu fingerback. Não faço. Mas aparece várias piadas, aparece esse tipo de pessoa. Às vezes você pedindo- tem que mudar o nome do negócio exatamente pela população já ter adotado a massoterapia como casas de massagem, né? Então, Às vezes esse negócio que você falou inicialmente quando eu te apresentei, que você é um terapeuta corporal, não é isso?
Eu acho que seria a melhor forma, às vezes, de oferecer seu serviço. Que aí você não correria o risco de ouvir esse tipo de Eu acho que de qualquer situação, nome que né? ele dê... O porque pessoal é o que vai... associa a atividade, É. não é o nome. É a atividade pessoal, mesmo. o que é que você faz? Eu coloco o dedo na ferida dos outros. De forma descontraída, é algo parecido com isso. Então, mas legal, é isso, cara. Então, eu queria te agradecer pelo tempo que você dispôs aí para vir aqui esclarecer bastante coisa. Passou rápido, né? E como Nossa. falou ainda, é assunto que a gente poderia ficar aqui durante muito tempo ainda, né? Então, a gente quer disponibilizar o espaço para você. Então, ó, nessa câmera aqui, ó, você vai olhar aí, vai dar o seu recado, vai falar suas redes sociais, falar, ó, meu trabalho é assim, assim, assado. Quem quiser me procura aqui e tal, fica à vontade aí. Quem quiser um fingerback. Feedback. Então, aí você olha lá, passa suas redes aí, dá o seu recado. Antes de passar redes sociais, eu queria agradecer a vocês. Eu não tive nenhum compromisso sério para romper, para estar aqui, mas se tivesse, eu ia conversar com carinho com a pessoa. É uma oportunidade que eu tenho para expandir meu conhecimento. Seu microfone. Que é o meu conhecimento, minhas limitações e o que eu aprendi, baseado nas minhas limitações, né, as necessidades que me ouvem, caminho nessa longa estrada. E eu consegui me desenvolver mais o que veio me acontecendo e cada oportunidade. Eu digo a cada oportunidade que me aconteceu. O cérebro da gente é simplesmente uma massa de modelar. Essa forma que você se modela é a forma que você consegue, de forma turva, enxergar o que te acontece. Quando as coisas acontecem de forma negativa, cuidado com o pensamento, tenta aprender. Às vezes você vai muito longe, muito longe. Quando você consegue resolver uma situação, você dá expansão para sua mente e conseguir resolver outras. E isso é muito gratificante, quando você não só consegue resolver cada situação que lhe acontece, mas ajuda o próximo. Isso é muito gratificante. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, tá? É muito especial para mim estar aqui, essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou no podcast e tentar espalhar o conceito da massoterapia. Porque tá limitado. A galera acha que é só massagem. Não é massagem, cara. Imagina a fisioterapia. É algo parecido, tá? Bem reflexível assim, mas é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Eu quero... O seu Instagram, telefone, Sim. O manda. Instagram tava na tela. Se você quiser pôr de novo aí, Pedro. O pode telefone pro Pix. Porra! Brincadeira. Aí, Brincadeira. passa o meu. Posso ver. Cara, nas redes sociais, eu sou muito leigo, muito matuto ainda, né? O Bruno tá me ajudando muito. O Bruno eu chamo ele de filmmaker, não sei se essa seria a palavra certa, mas é o cara que... Na verdade, é um GoPro portátil. Não, Filmmaker é um GoPro. O Bruno é a pessoa que vai me ajudar a mudar a imagem do meu Insta, que tá lá como masso_vida, tá? Na foto eu vou estar de máscara preta. Porque eu tenho que me esconder, né? Muita gente me procura. Pô, Tá fugindo. Estamos fugindo. O cara Não. sai de Araçuaia. Já vamos fazer uma jogada de marketing. Sabe como que tem que ser sua foto de perfil? A mãozona, assim. vou usar assim, ó. Só a Mão de mão. gorila. Só a mão, assim, ó. Mr. M. É fantástico. Mas Facebook tá como Faustino, Otônio Faustino. E é isso aí. Telefone, entra primeiro no Insta. É isso aí. Me procura lá no Insta, qualquer... É mais fácil de te achar. mais né? fácil. Muito fácil. Hoje em dia, é a via mais fácil. Isso aí. Eu queria, como os professores fizeram muita importância na minha vida, citar mais uma frase de um professor meu. Ó, Cuidado, filósofo, hein? cuidado com o que você pensa, porque do outro lado do mundo alguém está fazendo. Sentido. Faz sentido. Sim. Fica o recado. É isso aí. Então aí, ó, para finalizar, aquela câmera ali, vamos dar um tchauzinho para finalizar. Ok. Né? Opa! Até a próxima, né? Valeu, Vai obrigado. rolar a próxima? Vai rolar a próxima? Até a próxima. Opa!